Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 21. Ordinário e Normal. No momento, apenas Legion, o homem sem rosto, e um jovem gato das sombras albino permaneciam no prado. Ainda não sei seu nome, disse Legion, virando-se para o homem sem rosto. Meu antigo nome foi dedicado ao deus de muitas faces. Junto com meu rosto, respondeu o homem sem rosto, puxando o capuz de sua capa sobre a cabeça. Pode me chamar de Bovo. Esse é meu novo nome. Legion hesitou antes de perguntar. Você pode me dizer o que aconteceu entre você, Joel e Vortimer? Bovo balançou a cabeça. Não há nada para contar. São coisas do passado, e já que estou indo embora desta vez, não voltarei. Você não precisa se preocupar com nada. Era evidente que Bovo havia entendido algo errado, mas Legion decidiu não insistir. Em vez disso, apontou para o ferimento no peito de Bovo. Precisa de ajuda? No seu estado atual com este tempo, talvez você não consiga sair da floresta. A poção mágica de Spark pode ser chamada de milagre, disse Bovo, levantando a camisa para revelar o ferimento em seu peito. O que deveria ter sido um ferimento grave e profundo estava completamente curado, deixando apenas uma leve cicatriz. Olhando mais de perto, era quase impossível dizer que ali havia um ferimento com risco de vida. Ao ver o efeito milagroso da poção, Legion ficou atônito. Bovo não estava exagerando, aquele remédio era extraordinário. Para alguém como Legion, que esperava enfrentar batalhas frequentes no futuro, tal poção era inestimável, uma potencial salva-vidas. Enquanto refletia sobre isso, seu olhar se voltou para o local onde antes ficava a casa na árvore de Spark. Ele se perguntou como poderia ganhar o favor de Spark e obter a poção para si. Não precisa olhar, Spark já foi embora, disse Bovo, como se lesse os pensamentos de Legion. A casa na árvore dela pode se mover para o subsolo. Ela não vai ficar no mesmo lugar por muito tempo, principalmente agora que os humanos a descobriram. Embora parecesse inacreditável, Legion sentiu que Bovo não estava mentindo. Então como você entra em contato com ela? Perguntou. Meu método não é algo que você possa usar, e mesmo que pudesse, pode não funcionar agora. Bovo balançou a cabeça, frustrando as esperanças de Legion. Mas então acrescentou, no entanto, pela reação de Spark antes, parece que ela te aprecia. Caso contrário, ela não teria te dado o filhote de gato das sombras. Ela pode até tomar a iniciativa de te encontrar no futuro. Legion olhou para o filhote aninhado em seus braços, com um sorriso aliviado se espalhando pelo rosto. Mesmo sem a poção, ele sentia que havia ganhado muito com aquela jornada. Não havia necessidade de ficar obcecado com isso, as coisas se desenrolariam como deveriam. Bovo notou a expressão serena de Legion, surpreso com sua maturidade. Em sua experiência, era raro alguém de apenas 15 ou 16 anos demonstrar tamanha serenidade. Tal mentalidade era tipicamente encontrada em adultos experientes ou idosos, que há muito tempo haviam feito as pazes com o mundo. Depois de um momento, Legion disse com curiosidade, as habilidades de Spark são muito diferentes das histórias que ouvi sobre os Filhos da Floresta. Nunca ouvi falar deles sendo capazes de mover suas casas para o subsolo quando bem entendessem. Enquanto falava, uma imagem dos Filhos da Floresta lhe veio à mente moldada por contos e representações de uma certa série, mas a centelha que ele acabará de encontrar era completamente diferente daquelas representações. A disparidade era tão vasta quanto a entre um mendigo e um nobre. Eles dificilmente pareciam ser da mesma espécie. Refletindo, Legion se perguntou se essa diferença decorria da lacuna entre ficção e realidade. Talvez, no mundo real de gelo e fogo, os Filhos da Floresta fossem todos como Spark. A Spark é muito especial. Ela é uma das poucas crianças da natureza entre as crianças da floresta, disse Bovo, com um tom que deixava claro que ele estava relutante em dar mais detalhes. Após essa breve explicação, ele não demonstrou intenção de continuar a conversa. Ele se enrolou firmemente em sua capa e olhou para o filhote de gato das sombras aninhado nos braços de Legion. Vou te avisar. Não importa o quão próximo este filhote pareça de você, ele ainda é uma fera. É melhor você encontrar uma corda para amarrá-lo. Caso contrário, ele vai machucar alguém mais cedo ou mais tarde. Se ferir uma pessoa comum pode não fazer diferença, mas se ferir um nobre lorde como Garland Tyrell, seu destino pode acabar como o meu. Sem esperar pela resposta de Legion, Bovo se virou e caminhou em direção à floresta, desaparecendo rapidamente de vista. Legion não tentou impedir Bovo nem investigar mais a fundo sua identidade com base nas dicas que ele havia dado. Ele sentia que as palavras do homem sem rosto carregavam um toque de boa vontade, mesmo que essa boa vontade pudesse ter sido dirigida a outra pessoa. Ainda assim, Bovo tinha razão. Legion planejara inicialmente criar o filhote livremente, deixando-o caçar e vagar sozinho. No entanto, agora ele percebia que tal plano era arriscado. Uma coleira seria de fato necessária para manter o gato da sombra sob controle. Reconsiderando sua abordagem, Legion ergueu o pequeno filhote à sua frente. A criatura, do tamanho de um gatinho, pareceu pensar que estava brincando e miou, dando patadas no ar como se tentasse abraçar o rosto de Legion. Legion riu das travessuras do filhote, então o colocou sob a camisa, segurando-o confortavelmente enquanto começava a caminhar em direção ao posto da Floresta Uivante. No salão de correios da Floresta Uivante, os servos da casa Tyrell montaram uma pequena tenda para Garland, dando a ele um espaço privado, longe da multidão do lado de fora. Inicialmente Garland se opôs ao acordo.
Preferia ficar com os cavaleiros e nobres Tyrell ou, melhor ainda, sentar-se entre os soldados e ouvir suas histórias com ou sem chuva. No entanto, Mestre Ceric, que o acompanhava, desaconselhou a ideia. Alguns soldados, observou Ceric, apresentavam sinais de doença. Embora um resfriado ou gripe comum não fosse um problema, se fosse algo contagioso, o contato próximo de Garland com eles poderia representar um risco. Após ouvir o raciocínio de Ceric, Garland concordou relutantemente com a tenda. Instruiu seus servos a pegarem alguns remédios de seu estoque pessoal e pediu a Vortimer que os levasse aos soldados doentes. Independentemente de o remédio ajudar ou não, ele sentiu que era seu dever tentar. Dentro da tenda, Garland pegou um livro que narrava as aventuras de Sor Duncan, o Alto, e Aegon, o Quinto, como cavaleiros andantes. Era a quinta coletânea de histórias que ele lia, cada edição contendo contos familiares, além de outros recém-adicionados. Embora Garland soubesse que as novas histórias provavelmente eram inventadas, ele as apreciava mesmo assim. Gostava de imaginá-las reais e frequentemente se perguntava como seria encontrar seu próprio cavaleiro e embarcar em aventuras pelos 7 reinos, assim como Aegon V fizera na sua idade. Por alguma razão, sempre que pensava em cavaleiros, a imagem de Lygion, o escudeiro corpulento, lhe vinha à mente. Fechando o livro, Garland pegou um sino da mesa lateral e o tocou. Quando um servo entrou na tenda, ele instruiu: peça ao Lord Vortimer para entrar. Tenho algo para discutir com ele. O servo partiu e pouco depois Vortimer Crane entrou com as roupas encharcadas pela chuva. Pegando a toalha oferecida pelo servo, enxugou-se antes de se dirigir a Garland. Meu senhor, o que precisa de mim? Garland respondeu casualmente, nada urgente. Só queria saber como está o nosso caçador de ursos. Ele está se adaptando à equipe de reconhecimento? Vortimer sorriu, lembrando-se dos relatórios positivos do líder da equipe de escoteiros. Ele relatou que havia aprendido sobre o progresso de Lygion com os escoteiros, com um tom de voz cheio de satisfação. Enquanto Garland ouvia, uma leve expressão de decepção cruzou seu rosto. Embora as ações anteriores de Lygion quase tivessem causado sérios problemas, Garland admirava genuinamente sua natureza ousada e confiante. Agora parecia que Lygion havia se subjugado. Entre os escoteiros, sua personalidade extrovertida e seu carisma haviam se esvaído, substituídos pela estrita adesão às regras. O único traço do antigo Lygion que restava era sua notável autodisciplina. Será que cometi um erro ao designá-lo para a equipe de reconhecimento? Perguntou Garland, hesitante. Vortimer balançou a cabeça. Não, sua decisão foi absolutamente correta. Garland franziu a testa. Mas sinto que ele se tornou comum desde que entrou para os escoteiros. Comum? Vortimer pareceu genuinamente perplexo. Ele não conseguia entender por que Garland acharia o desempenho de Lygion comum. Da sua perspectiva, as conquistas de Lygion eram tudo menos isso. Inicialmente, Vortimer esperava que Lygion ficasse de mau humor por alguns dias após ser rebaixado da comitiva dos cavaleiros para os batedores. No entanto, Lygion não demonstrou nenhum sinal de frustração. No dia seguinte, ele havia efetivamente usado sua autoridade anterior para contornar a cadeia de comando do capitão batedor, agilizar suas operações e implementar novos métodos que melhoraram significativamente a eficiência da patrulha. As inovações de Lygion conquistaram a admiração dos soldados da guarda, muitos dos quais se voluntariaram para integrar sua equipe de reconhecimento. Com o apoio sutil de Vortimer, Lygion conseguiu selecionar recrutas competentes e formar uma unidade altamente eficaz, centrada em sua liderança. Esse tipo de adaptabilidade e iniciativa era extraordinário, especialmente para alguém tão jovem. Em toda a sua experiência, Vortimer nunca havia encontrado um adolescente com o nível de competência e desenvoltura de Lygion. Garland, no entanto, ainda era apenas um adolescente. Apesar de sua excelente educação, algumas de suas opiniões foram moldadas pela inexperiência da juventude. Incapaz de reconhecer o notável sucesso de Lygion na equipe de escoteiros, ele começou a se arrepender da decisão anterior de discipliná-lo. Hesitante, perguntou a Vortimer: deveríamos trazer Lygion de volta? Estou preocupado que deixá-lo na equipe de escoteiros possa arruinar o potencial de um futuro cavaleiro. Vortimer estava prestes a explicar o quão excepcional tinha sido a performance de Lygion, e porque Garland não tinha nada com que se preocupar quando uma comoção repentina irrompeu do lado de fora. Os dois homens se enrijeceram com expressões sérias. Ao aceno de Garland, Vortimer abriu a aba da tenda. Juntos, espiaram para fora. Os cavaleiros e nobres no salão do correio abandonaram seus lugares perto da fogueira e se reuniram na entrada, olhando para a chuva como se estivessem testemunhando algo extraordinário. Um grupo de batedores entrou no salão carregando pilhas de caça, javalis, veados, fazões e outros animais. Eles depositaram os despojos no centro do salão, onde a caça foi rapidamente empilhada em uma pequena montanha. Parece que os batedores de Lygion retornaram da caça e se saíram excepcionalmente bem, comentou Vortimer, observando a recompensa. O humor de Garland melhorou enquanto ele observava a carga. O caçador de ursos atacou novamente. Quero saber como ele conseguiu caçar tanto com este tempo. Diga aos atendentes para deixarem um javali e um veado para nós. Assim que o resto estiver cozido, distribua para os soldados lá fora. Sim, jovem mestre, respondeu o assistente pessoal de Garland. Ele rapidamente repassou as instruções, garantindo que a partida fosse processada e os olheiros retornados informados. De volta à tenda, Garland aguardava a chegada de Lygion. Quando o capitão da equipe de escoteiros entrou com outro escoteiro a reboque, Garland franziu a testa. Por que Lygion não está aqui?
Ele ainda está chateado por ter sido rebaixado e por estar me evitando? Não, meu senhor, respondeu o batedor atrás do capitão antes que este pudesse falar. Garland voltou o olhar para o batedor. Ele é um dos homens de Legion? O capitão confirmou rapidamente, sim, este é Raul. Lord Legion o selecionou pessoalmente entre os soldados da guarda quando a equipe de reconhecimento foi expandida. Ele provou ser um excelente recruta e agora é um dos ajudantes mais confiáveis de Legion. Então por que Legion não voltou com você? Ele encontrou perigo na floresta? Perguntou Garland. Raul balançou a cabeça. Não, meu senhor. Lord Legion foi atrás do Gato das Sombras. Atrás do Gato das Sombras? Tanto Garland quanto Vortimer ficaram surpresos. Raul relatou o encontro com o Gato das Sombras, explicando a busca de Legion por ele. Ele também mencionou a crença crescente entre os batedores de que Legion pretendia completar as 10 provas de caça para se tornar um caçador lendário. A expressão de Garland mudou, e a surpresa inicial deu lugar à excitação. A ideia de alguém tentar provações ancestrais para alcançar o status de lenda era algo sobre o qual ele só tinha lido. Agora, ver tal busca se desenrolar diante de seus olhos era emocionante. No entanto, por trás da excitação, Garland sentiu uma pontada de constrangimento. Momentos antes, ele havia considerado Legion uma pessoa comum, apenas para descobrir que as realizações de Legion estavam longe disso. Seu julgamento anterior agora parecia míope e tolo. Capítulo 22. Promoção passiva. Já era tarde da noite quando Legion retornou ao acampamento. O motivo da demora foi que ele havia se perdido na floresta. Normalmente, com suas habilidades, tal coisa seria impensável, mas desta vez, ele realmente estava perdido. O que tornava tudo ainda mais estranho era a maneira peculiar como acontecerá. Ele tinha a nítida sensação de que a própria floresta se movia ao seu redor, como se estivesse viva. O pensamento perturbador lhe passou pela cabeça que talvez a criança da floresta, Centelha, estivesse lhe pregando uma peça. Quanto ao motivo pelo qual Spark fez tal coisa, Legion suspeitou que fosse vingança. Ele já havia cobiçado a poção mágica de Spark antes e, de alguma forma, Spark devia ter sentido isso. Essa poderia ter sido a maneira de Spark lhe dar uma lição. Felizmente, apesar do sofrimento, Legion não sofreu ferimentos graves. Ele apenas gastou um pouco de energia e, no caminho de volta, conseguiu caçar alguns coelhos para alimentar o pequeno que carregava nos braços. A pequena criatura aninhada contra ele se comportava notavelmente bem, mal se mexendo, como se as roupas de Legion fossem o saco de dormir perfeito. Sem mais nada para ocupar a mente durante a caminhada, Legion decidiu dar-lhe um nome, Glória. Você finalmente voltou. Eu ia mandar alguém para a floresta te procurar, disse o capitão batedor enquanto corria, alertado pelo vigia noturno sobre o retorno de Legion. Sua voz estava rouca de preocupação, mas sua expressão se suavizou depois que ele examinou Legion minuciosamente e confirmou que ele não estava ferido. O capitão batedor, no entanto, parecia cético. Se Legion tivesse realmente caçado o Gato das Sombras, certamente teria sofrido alguns ferimentos e traria o cadáver como prova. Estava muito escuro e eu me perdi na floresta, explicou Legion secamente. O capitão batedor não insistiu. Em vez disso, deu um tapinha no ombro de Legion e disse, Lord Garland e Lord Vortimer estão esperando por você na tenda do salão. É melhor ir imediatamente. Legion congelou ao ouvir os nomes deles. Sem perguntar por que queriam vê-lo, seguiu o capitão até o salão principal da estalagem. O salão estava quente e seco, graças a várias fogueiras grandes que dissipavam a umidade do tempo chuvoso. Nobres e cavaleiros estavam espalhados, alguns já dormindo em cantos limpos, enquanto os servos permaneciam alertas, prontos para atender aos chamados de seus senhores. No centro do salão, erguia-se uma tenda chamativa, cuja luz bruxuleante lançava sombras sobre o tecido. As figuras lá dentro estavam claramente ainda acordadas. Assim que Legion se aproximou, um escudeiro sentado na entrada levantou-se e gesticulou para que ele esperasse. O escudeiro entrou na tenda e sussurrou para Garland e Vortimer, despertando-os gentilmente de seu sono leve. Legion, entre. Vortimer gritou assim que acordou o suficiente para falar. Legion levantou a cortina e entrou, mas a água da chuva que encharcava suas roupas pingou no chão acarpetado. Não querendo sujá-lo ainda mais, ele parou na beirada. Não se preocupe com o carpete, disse Garland, esfregando os olhos. Eu não queria aqui para começo de conversa. Foi ideia deles, então não tem problema se molhar um pouco. Ele olhou para Legion e suspirou. Pelo visto, você não pegou o Gato das Sombras. Não, eu peguei, respondeu Legion calmamente. Mas eu não o matei. Não o matou? Garland repetiu, claramente surpreso. Antes que Legion pudesse explicar melhor, Vortimer notou um movimento em seus braços. Algo vivo. Apontando para o objeto, perguntou. Essa é a sua recompensa por rastrear o Gato das Sombras? Sim, confirmou Legion, erguendo cuidadosamente o filhote albino de Gato das Sombras que carregava. Este pequeno me foi dado pela mãe, o Gato das Sombras que eu estava rastreando. Garland e Vortimer encararam o filhote em silêncio, atordoados. Sua pelagem rara, branca como a neve, brilhava à luz do fogo, deixando-o sem palavras por um longo momento. Na manhã seguinte, a chuva havia cessado. Embora o solo permanecesse lamacento, era uma melhora notável em relação ao dia anterior. Como de costume, os batedores seguiram em frente para inspecionar o terreno. Desta vez, porém, Legion, a figura central da equipe, estava acompanhado pelo filhote albino Shadoka, uma criatura tão rara que atraía olhares atônitos por onde passava. A história do encontro de Legion já havia começado a se espalhar pelo acampamento.
Aqueles que se juntaram a ele na caçada compartilharam histórias de como ele havia rastreado o gato das sombras. E rumores sobre as 10 provas de caça ganharam nova vida com a recontagem. A ausência prolongada de Legion havia gerado especulações e inquietação no acampamento. Afinal, eles estavam nas profundezas da Floresta do Rei, onde até mesmo a renomada habilidade de Legion com a espada poderia ser de utilidade limitada. A floresta era um campo de caça perfeito para o gato das sombras, um predador que podia se aproximar silenciosamente de sua presa, rasgar sua garganta com um único movimento rápido e matar com precisão incomparável. Até mesmo cavaleiros experientes teriam dificuldade para se defender de seus ataques furtivos. À medida que a noite avançava, rumores se espalhavam de que o caçador de ursos poderia ter encontrado seu fim desta vez. Quando Legion finalmente retornou, ileso e sem um único arranhão que sugerisse uma luta, o acampamento presumiu coletivamente que ele não havia conseguido rastrear o gato das sombras. No entanto, logo depois, espalhou-se a notícia, vinda do posto de correio, de que Legion de fato havia encontrado e subjugado a criatura, não matando-a, mas capturando-a viva. Segundo a história, Legion descobrira que o gato das sombras era uma fêmea com filhotes. Seguindo seu código pessoal de caçador, ele decidirá deixá-la ir. Enquanto Legion se preparava para partir, a gata das sombras teria bloqueado seu caminho e lhe presenteado com um de seus filhotes, um albino excepcionalmente raro. A princípio, o acampamento descartou a história como uma invenção absurda. A ideia de uma gata das sombras, uma fera notoriamente selvagem e indomável, demonstrando gratidão ou mesmo raciocínio humanoide parecia absurda. Mas quando Legion saiu do saguão do correio segurando o filhote albino nos braços, o ceticismo deu lugar ao espanto. A visão deixou o acampamento atordoado, e a reverência em seus olhares para Legion cresceu. Tal evento pertencia mais à lenda do que à realidade, e para muitos, Legion agora parecia uma figura daquelas mesmas histórias. Era exatamente essa impressão que Legion pretendia criar. Ele omitiu cuidadosamente qualquer menção ao envolvimento da criança da floresta, ou dos homens sem rosto, e alterou sutilmente a narrativa. Para ele, matar um gato das sombras o elevaria ao status de caçador habilidoso. Mas ter a fera oferecendo voluntariamente seu filhote o fazia parecer um herói lendário. Além disso, Legion não precisava divulgar a história sozinho, outros fariam isso por ele. Histórias compartilhadas por outros tinham muito mais peso do que a autopromoção. Na manhã seguinte, toda a comitiva Tyrell fervilhava com a história do gato das sombras. Curiosos se aglomeraram no acampamento dos guardas, ansiosos para ver o filhote albino pessoalmente. Quaisquer dúvidas remanescentes foram dissipadas quando testemunharam o forte apego do filhote a Legion, rosnando e mostrando os dentes para qualquer um que se aproximasse demais. No entanto, nem todos ficaram impressionados. Muitos dos nobres e cavaleiros de jardim de cima do grupo sentiam ressentimento por Legion. Para eles, alguém de origem humilde como ele era indigno de experiências tão extraordinárias. A inveja os levou a questionar a autenticidade da história, mas quando Garland os pressionou a apresentar razões concretas para suas dúvidas, eles vacilaram. Legion havia se tornado como um ouriço, difícil de criticar sem se ferir. Frustrados, eles se aproveitaram da aparência única do filhote albino. Animais albinos eram frequentemente vistos com superstição em Westeros. Tidos como arautos do infortúnio, ou até mesmo do mal, contos populares falavam de animais albinos como devoradores de almas. Criaturas cujas vítimas vagavam entre a vida e a morte, incapazes de encontrar descanso, e eventualmente se transformavam em caminhantes brancos. Embora Garland rejeitasse tais superstições como absurdas e não tivesse preconceito contra deformidades em animais ou pessoas, ele reconhecia a necessidade de levar em conta as opiniões daqueles ao seu redor. Contudo, não tinha intenção de agir contra Legion simplesmente para apaziguar nobres invejosos. Naquela noite, enquanto consertava os arreios, Garland instruiu um servo a fazer uma coleira para Legion. O gesto foi um sinal sutil de seu apoio. Legion já planejava fazer uma coleira para Glory. Apesar da lealdade, o filhote mantinha uma natureza selvagem perto dos outros, e um incidente recente havia deixado isso claro. Raul havia sido mordido inadvertidamente, perdendo um pequeno pedaço de carne para os dentes afiados do filhote. Até que Glory pudesse ser devidamente treinada, Legion decidiu mantê-la presa com uma coleira e guia para evitar maiores danos. Glory não tinha a mínima ideia dos desafios iminentes que sua nova coleira simbolizava. Pelo contrário, ele a via como um presente, um brinquedo até, e passava horas se divertindo com ela, felizmente alheio ao seu verdadeiro propósito. A jornada que se seguiu transcorreu sem incidentes. A chuva cessou completamente e após mais 3 dias de viagem, o grupo emergiu de Kingswood. Chegaram ao final da Estrada das Rosas, onde ela se cruzava com a Estrada do Portão de Cobre e a Estrada do Rei. Este cruzamento marcava a saída de Kingswood e a aproximação à Ponte Blackwater, uma passagem crucial que conectava as Terras do Sul e as Terras da Coroa. Dada a sua importância estratégica, seria de se esperar que ali houvesse uma fortaleza, ou pelo menos uma guarnição. No entanto, havia apenas um quartel abandonado, remanescente da campanha contra a Irmandade da Floresta do Rei. O quartel havia sido abandonado após a derrota da Irmandade, e mesmo sob o reinado de Robert Baratheon, nenhum esforço havia sido feito para fortificar o local.
Talvez Robert considerasse a estrada do portão de cobre, que levava à Ponta Tempestade, segura o suficiente sem defesas adicionais, confiando no domínio de sua casa. No entanto, quando a procissão da casa Tyrell chegou ao cruzamento, um grupo emergiu do quartel decrépito. Cerca de 100 homens usavam armaduras negras complementadas por mantos dourados, uma escolha impressionante, porém impraticável. Suas armas eram simples, mas funcionais, martelos na cintura e lanças com ponta de ferro nas mãos. Eles devem ser os mantos dourados de Porto Real, Raul murmurou para Legion, inclinando-se para compartilhar a observação. Legion, seguindo o exemplo de Raul, estudou cuidadosamente os mantos dourados antes de fixar seu olhar no homem que os liderava. A figura era alta e impressionantemente bela, com cabelos dourados esvoaçantes e olhos verdes penetrantes, cheios de confiança. Seus lábios, ligeiramente curvados nos cantos, conferiam-lhe um ar de arrogância marcante. Usava uma armadura extravagante e um manto branco que lhe caía sobre os ombros. Por baixo, uma espada belamente decorada, parcialmente escondida, balançava levemente com seus movimentos. Jaime Lannister, o regicida. Legion o reconheceu instantaneamente. A aparência distinta do homem, combinada com o emblema do leão em sua armadura, não deixava dúvida sobre sua identidade. Não foi apenas Legion quem o reconheceu. Todos no grupo Tyrell sabiam quem era Jaime Lannister, e suas reações foram quase universais, expressões de desdém e repulsa. Até mesmo Garland, normalmente sereno e reservado, não conseguiu esconder seu desprezo. Jaime conquistou sua infâmia durante a Guerra do Usurpador ao quebrar seu juramento sagrado e matar o rei louco Aerys, a quem jurou proteger. Esse ato solidificou sua reputação como o cavaleiro mais desonroso dos Sete Reinos, um título que eclipsou todos os outros. No entanto, Jaime parecia não se abalar com o desprezo que lhe era dirigido. Ele se acostumara a tais olhares ao longo dos anos. Antigamente talvez tivesse sido provocado por eles, mas agora os encarava com uma postura inabalável, sabendo que qualquer tentativa de se explicar cairia em ouvidos moucos. Em vez disso, manteve a cabeça erguida, como se para garantir que a coroa metafórica que carregava não escorregasse. Enquanto o olhar de Jaime percorria os soldados Tyrell, ele notou um par de olhos que se diferenciava dos demais. Em meio ao mar de desprezo, uma pessoa o fitava com uma expressão calma e neutra, totalmente isenta de desdém. Intrigado, a atenção de Jaime se deteve momentaneamente nesse indivíduo antes de se voltar para Garland Tyrell, que se adiantara com Vortimer ao seu lado. Já ouvi falar de você, o galante Garland, disse Jaime, aproximando-se do cavaleiro Tyrell. Seu tom era de zombaria ao lançar um olhar avaliador para Garland. A julgar pela sua aparência, você não parece ter muito em comum com ser galante. O comentário leviano imediatamente provocou ressentimento entre o grupo Tyrell. Cavaleiros e nobres se irritaram, enquanto a mão de Vortimer instintivamente se moveu para o punho da espada, embora o movimento tenha passado despercebido pela maioria. Jaime, no entanto, parecia imune à indignação deles. O sorriso irônico em seu rosto se aprofundou, e sua confiança desdenhosa demonstrava que ele pouco se importava com as opiniões deles, ou com quaisquer ameaças sutis que Vortimer pudesse fazer. Capítulo 23. Fora dos muros de Porto Real. Jaime Lannister nutria uma antipatia persistente pela casa Tyrell, decorrente de uma antiga queixa. Seu pai, Tywin Lannister, certa vez cogitou casar a irmã gêmea de Jaime, Cersei, com uma mulher de Jardim de Cima. Embora o plano nunca tenha se concretizado, a simples ideia deixou Jaime ressentido com os Tyrell. Isso tornava sua atual tarefa de recepcionar a comitiva Tyrell particularmente incômoda. Quando Garland Tyrell chegou a Kingswood, Jaime já esperava havia dias no quartel abandonado perto da entrada. O atraso da comitiva Tyrell só aumentou a frustração de Jaime, que estava ansioso para descarregar sua raiva em Garland assim que se encontrassem. Tenho apenas 10 anos este ano. Imagino como seria Lord Jaime aos 10, comentou Garland com um sorriso calmo, imperturbável diante da hostilidade mal disfarçada de Jaime. Seu tom era provocador, mas sua compostura deixava claro que não se sentia intimidado. Jaime permaneceu em silêncio por um momento, surpreso. Em particular, reconheceu a competência de Garland. Liderar uma equipe de Jardim de Cima a Porto Real tão jovem era um feito que ele mesmo não conseguiria realizar aos 10 anos. Mesmo assim, recusou-se a demonstrar qualquer admiração. Em vez disso, forçou um sorriso e desviou o olhar, dizendo: por que não é seu irmão mais velho, Vilas Tyrell, que lidera a equipe até Porto Real, mas você, um garoto cujos dentes de leite mal caíram? A casa Tyrell desdenha o torneio que sua graça Robert organizou para o nascimento de seu filho? Ou talvez esteja insatisfeito com o herdeiro do trono de ferro? Imperturbável, Garland respondeu suavemente: Lord Jaime, parece que o senhor se esqueceu de algo. Meu pai, Lord Mace Tyrell, já está em Porto Real. Está insinuando que meu irmão mais velho é mais importante que meu pai?
Se a casa Tyrell tivesse algum problema com o herdeiro de Robert, meu pai não estaria em Porto Real, mas em Jardim de Cima. As tentativas de Jaime de provocar Garland claramente falharam. Relutantemente ele seguiu em frente. Recebi ordens de sua graça Robert para receber a comitiva Tyrell aqui. Sigam-me até o local de acampamento que preparei para vocês. Com isso, ele puxou as rédeas do cavalo e se virou em direção a Porto Real. Ao passar pelo grupo Tyrell, Jaime olhou para Legion, um guerreiro Tyrell parado entre os batedores. À primeira vista, Legion não pareceu particularmente notável, mas os olhos de Jaime foram atraídos para o gato das sombras albino aos pés de Legion. A criatura, chamada Glória, era uma companheira incomum e impressionante. A expressão de Jaime traiu brevemente seu espanto e curiosidade, mas ele rapidamente os disfarçou. Lembrou a si mesmo que não era hora nem lugar para tais distrações e retomou a liderança dos Tyrell conforme as instruções. O grupo combinado de Lannisters e Tyrells marchou pela estrada do rei em formação ordenada. Seus estandartes, tremulando ao vento, incitavam os viajantes a abrir caminho e esperar que eles passassem antes de continuarem suas jornadas. Embora a guerra tivesse terminado há um ano, suas consequências persistiam. O comércio, em particular, ainda era fortemente afetado. Nem todos os leais aos Targaryen haviam sido eliminados. Embora a maioria tenha se rendido após a morte do príncipe Rhaegar, alguns cavaleiros permaneceram desafiadores, levando os remanescentes dispersos das forças da casa Targaryen a se esconderem. Esses leais sabiam que não poderiam recuperar o trono, mas buscaram refúgio para planejar seus próximos passos. Na época, as rotas de fuga para os leais Targaryen remanescentes eram escassas, praticamente inexistentes, exceto por uma opção: seguir para o sul. O norte, as terras fluviais, o vale e as terras ocidentais eram territórios hostis, restando apenas a Campina, sob o domínio da casa Tyrell, e Dorne como potenciais aliados. Ambas as regiões haviam apoiado os Targaryen durante a rebelião. Assim, os remanescentes das forças Targaryen com o que restava de suas forças, cruzaram a corrida da Água Negra e voltaram seus olhos para o sul. No entanto, antes que pudessem sair de Kingswold, a maré virou bruscamente contra eles. Os Tyrells e os Dorneses, vendo a inevitabilidade da vitória de Robert Baratheon, declararam publicamente sua lealdade ao novo rei, abandonando completamente os Targaryen. Essa traição selou o destino dos remanescentes legalistas. Para piorar a situação, Robert Baratheon imediatamente emitiu um mandado real para a prisão de todos os Targaryen restantes e confiscou as propriedades dos lordes e cavaleiros ainda leais a sua causa. Isso não apenas cortou suas chances de se reagruparem, como também os impediu de se sustentar ou comprar proteção. Lord Mace Tyrell, ávido por provar sua lealdade ao rei Robert, ordenou aos nobres da Campina que caçassem os leais aos Targaryen. Isso não apenas erradicou as tropas restantes, como também as forçou a se dispersarem, tornando-se bandidos e foras da lei. A rainha dos espinhos, Olenna Tyrell, ficou furiosa. Frustrada, ela quebrou um de seus valiosos vasos de porcelana do Extremo Oriente, ciente dos danos que essa decisão precipitada causaria. A Campina sofreria grave instabilidade, e o domínio dos Tyrell sobre a região seria abalado. Mas com a ordem já dada publicamente, Olenna não teve escolha a não ser deixá-la em paz. Desafiar a decisão do filho seria visto como aliar-se aos Targaryen, potencialmente atraindo os exércitos de Robert para o sul, a fim de destruir completamente a casa Tyrell. Na tentativa de mitigar um desastre ainda maior, Olenna ordenou que Mace permanecesse em Porto Real indefinidamente, sob o pretexto de cultivar boas relações com o Trono de Ferro. Isso o impediria de tomar decisões impulsivas que poderiam agravar a situação na Campina. As consequências do decreto de Mace foram rápidas e devastadoras. Como Olenna previra, a Campina foi invadida por bandidos, com alguns remanescentes dos Targaryen recorrendo à bandidagem e outros falsamente alegando serem legalistas para justificar seus ataques. Os bandidos da Floresta do Lago Vermelho, que Legion ajudara a eliminar, eram apenas um desses grupos. Através das planícies, colinas e montanhas entre Jardim de Cima e Porto Real, inúmeras outras gangues emergiram, causando estragos. O impacto no comércio foi particularmente severo. Com as estradas inseguras para os mercadores, o comércio em Derrit foi paralisado. Castelos e cidades que dependiam do fluxo de mercadorias entraram em estagnação. E os lordes da região enfrentaram perdas financeiras que os deixaram ressentidos com a casa Tyrell. Esse ressentimento foi especialmente pronunciado entre aqueles que nunca apoiaram plenamente os Tyrell como lordes de Jardim de Cima ou Guardiões do Sul. A agitação culminou em desafios abertos à autoridade Tyrell, como a cisão dentro da Casa Crane, apenas um dos muitos sinais do crescente descontentamento. Apesar dos esforços realizados no último ano para restaurar a ordem, os danos ao comércio foram profundos. Caravanas mercantes raramente se aventuravam na região, a menos que fossem fortemente escoltadas. A Estrada da Rosa, antes movimentada, agora dependia das patrulhas dos guardas de caravanas da Casa Tyrell para fornecer uma aparência de segurança. Mesmo assim, apenas os ousados ou bem armados ousavam usá-lo. Esse declínio no comércio tornou-se nitidamente evidente à medida que a caravana Tyrell se aproximava de Porto Real. Ao cruzar a ponte da Água Negra, Garland Tyrell observou um contraste gritante.
As estradas ao sul estavam cobertas de mato e as estalagens estavam abandonadas, enquanto o lado norte fervilhava de vida. Os armazéns transbordavam de mercadorias destinadas às terras ocidentais, às terras fluviais e ao vale, e sua prosperidade era uma dolorosa lembrança do que a Campina havia perdido. Garland não pôde deixar de suspirar diante da cena, com o coração pesado de frustração pelas decisões imprudentes do pai. A previsão da avó fora aguçada como sempre. Ela impedira seu irmão mais velho, Vilas, de liderar a jornada, enviando Garland, de 10 anos, para o norte. Vilas fora mantido em Jardim de Cima para ajudá-la diretamente, uma clara indicação dos planos de Olenna. Com o filho se mostrando pouco confiável, a rainha dos espinhos se concentrara em preparar um neto para assumir o comando, e talvez, eventualmente, o lugar de Mace Tyrell. Depois de um momento para se recompor, Garland começou a notar algo estranho na atmosfera da multidão. O problema não era uma ameaça direta, como uma tentativa de assassinato, mas a maneira como as pessoas olhavam para a procissão. Normalmente, civis que se deparassem com uma coluna de quase 300 pessoas desviariam o olhar e manteriam distância por medo. No entanto, os moradores de Porto Real se aglomeraram à beira da estrada, observando-os abertamente. Suas expressões não eram neutras, estavam repletas de ódio e desprezo. A princípio, Garland pensou que a animosidade fosse dirigida ao grupo, mas logo percebeu que não eram eles que a multidão desprezava, era o homem à frente da coluna. Jaime Lannister, mais precisamente, era o regicida, sentado em seu cavalo de guerra, exalando orgulho. Refletindo sobre o que aprenderá sobre a guerra do usurpador, Garland rapidamente compreendeu os motivos da animosidade. Jaime não era odiado apenas por matar o Rei Louco, apesar de ter jurado protegê-lo, mas também por causa de seu sobrenome. Ao final da guerra, Lord Tywin Lannister liderou o exército das terras ocidentais em um saque brutal de Porto Real. Inúmeros civis sofreram em suas mãos. E o ódio do povo desde então se concentrou em torno do Lannister mais proeminente da cidade, Jaime. Por um momento, Garland sentiu uma pontada de compaixão por Jaime. Os olhares constantes de ódio e desdém teriam enlouquecido a maioria dos homens, mas Jaime o suportou com uma vontade inabalável. Garland não conseguia se imaginar mantendo a compostura sob tamanha pressão. Seu respeito pela resiliência de Jaime cresceu, mesmo mantendo a compostura exterior. Enquanto Garland analisava a dinâmica da cidade, usando técnicas de observação ensinadas pela Rainha dos Espinhos, outros membros do grupo Tyrell reagiam de forma diferente. Lygion, como muitos de seus companheiros, contemplava com admiração a cidade de Porto Real. Para a maioria deles, era a primeira vez que saíam de Jardim de Cima, e há muito tempo esperavam conhecer a cidade mais famosa dos 7 reinos. No entanto, os arredores de Porto Real se mostraram decepcionantes. As imponentes muralhas que deveriam exalar grandeza e força, estavam marcadas por sinais de abandono e decadência. Não eram cicatrizes de cercos, mas o resultado de anos de manutenção precária, fazendo com que as muralhas parecessem à beira do colapso. Ainda mais desanimadores eram os moradores da cidade. Muitos estavam vestidos com trapos, parecendo mais refugiados do que os orgulhosos cidadãos da capital do reino. Não demorou muito para que o grupo percebesse que estavam certos em presumir isso. A maioria das pessoas que viram eram, na verdade, refugiados de guerra. Incapazes de retornar às suas casas, onde suas terras haviam sido tomadas por senhores locais, eles não tinham escolha a não ser sobreviver em Porto Real. O fluxo de refugiados havia sobrecarregado a capacidade da cidade de acomodá-los. Embora o exército de Tywin Lannister tivesse eliminado uma parcela significativa da população durante o saque do ano anterior, o vazio demográfico foi rapidamente preenchido por ondas de deslocados. Com a cidade já superlotada, os recém-chegados construíram abrigos improvisados de madeira e tecido do lado de fora das muralhas, formando extensos campos de refugiados que se estendiam do portão de lama ao portão de ferro. Com o tempo, esses campos se transformaram em assentamentos caóticos e sem lei. Os refugiados trouxeram uma miríade de problemas. Furtos, roubos e a ascensão do crime organizado tornaram-se desenfreados. Para Lygion, no entanto, o problema mais imediato era a sujeira. As ruas estavam cobertas de dejetos humanos, criando um fedor quase insuportável. Felizmente, Lygion havia pensado com antecedência e guardado sua preciosa gata das sombras, Glory, em um bolso especial no peito, poupando-a das condições imundas. A ideia de Glory roçando na sujeira era insuportável. A jornada do grupo por essa miséria não durou muito. Ao chegar ao portão do rei, eles viraram para o oeste, contornando o Coliseu para se aproximar da Colina do Leão. Esta pequena colina, localizada perto do Portão dos Leões, no lado noroeste do Coliseu, oferecia o melhor ponto de vista da região. De lá, era possível avistar a arena e desfrutar de uma visão completa da ação. A Colina do Leão já estava adornada com os estandartes das grandes casas, o leão dourado da casa Lannister, o lobo gigante da casa Stark, o veado da casa Baratheon e o falcão da casa Arryn, entre outros. A rosa dourada da casa Tyrell também estava presente, indicando que Lord Mace Tyrell havia preparado um acampamento para sua comitiva com antecedência. No entanto, a localização do acampamento era notavelmente precária. Localizado a oeste da Colina do Leão, não oferecia vista para o Coliseu. Até mesmo o acampamento da casa Martell, de Dorne, receberá uma localização melhor, sugerindo que os esforços de Mace Tyrell para apaziguar as relações no último ano haviam dado poucos frutos. Jaime Lannister não perdeu tempo. Depois de escoltar o grupo Tyrell até a entrada do acampamento, virou o cavalo e partiu sem sequer olhar para trás.
Garland, após falar com os guardas do acampamento para confirmar o paradeiro de seu pai, liderou um grupo de nobres e cavaleiros, incluindo Vortimer, para fora do acampamento em direção à Fortaleza Vermelha em Porto Real. O restante do grupo Tyrell permaneceu para trás, acomodando-se em suas tendas designadas e sendo organizado em patrulhas, revezamentos de guarda e outras tarefas durante a estadia. Capítulo 24. Abóbora de Toder. Provavelmente foi Garland quem tomou as providências especiais antes de sua partida. Legion não foi designado para patrulhas ou guardas como os outros. Em vez disso, recebeu uma ordem específica: selecionar alguns indivíduos astutos entre as fileiras e se aventurar em várias áreas de Porto Real para coletar informações. Durante a Guerra do Usurpador, o saque brutal de Porto Real por Tywin Lannister interrompeu severamente as redes de inteligência que a Casa Tyrell havia estabelecido anteriormente na cidade. Nos anos seguintes, a mão do rei, Lord Jon Arryn, juntamente com o mestre dos sussurradores Varys, desmantelaram sistematicamente as fortalezas das redes de inteligência rivais dentro da cidade, incluindo as da Casa Tyrell. Como resultado, os Tyrell ficaram praticamente no escuro sobre os acontecimentos em Porto Real, sabendo apenas o que já era de conhecimento público. Lord Mace Tyrell, sempre pouco confiável, não havia feito nenhum esforço no último ano para reconstruir essa rede de inteligência. Para ele, comparecer a banquetes e bajular os nobres da nova dinastia Baratheon tinha precedência sobre a coleta de informações estratégicas. Isso deixou os Tyrell despreparados e incertos sobre seus próximos passos na capital. A visita de Garland a Porto Real, embora oficialmente para participar do torneio, também foi uma missão secreta sob as ordens da Rainha dos Espinhos para reconstruir a rede de inteligência Tyrell. Sem Legion, Garland teria que depender de Vortimer para coletar informações. No entanto, a proeminência de Vortimer como mestre de armas de Jardim de Cima e mestre de esgrima em A Campina o tornava muito perceptível em Porto Real, um ponto fraco na espionagem. Legion, por outro lado, era uma escolha muito mais adequada. Embora suas habilidades rivalizassem com as de Vortimer, sua reputação como caçador de ursos limitava-se em grande parte a Campina. Em Porto Real, ele era apenas mais um soldado Tyrell comum, uma vantagem que o tornava ideal para operações discretas. Garland levou a tarefa a sério. Pagou o salário mensal de Legion adiantado, forneceu 30 dragões de ouro, 100 veados de prata e 800 estrelas de cobre adicionais como fundos operacionais e até deu a Legion autoridade para selecionar sua equipe. Era como se Garland o tivesse nomeado mestre dos sussurradores temporário. Legion aceitou a responsabilidade sem hesitar. Escolheu 10 soldados que considerou astutos e habilidosos, incluindo Raul, e rapidamente elaborou um plano. Em vez de se moverem como um único grupo, Legion distribuiu os fundos que Garland lidera entre sua equipe, ficando com apenas 20 dragões de ouro e uma porção de veados de prata e estrelas de cobre para si. Ele instruiu os homens a entrarem na cidade separadamente, 2 ou 3 de cada vez, por portões diferentes, e se dispersarem por vários distritos para coletar informações. Legion e Raul formaram duplas e decidiram entrar pelo Portão do Leão, o ponto de entrada mais próximo. Nunca pensei que voltaria a Porto Real. Nunca imaginei que voltaria aqui, murmurou Raul enquanto passavam pelo Portão do Leão. Ele olhou para o portão imponente e para as estátuas de leões que ladeavam a ponte levadiça. Ao ouvir isso, Legion olhou para Raul enquanto alimentava Glory, seu animal de estimação, com pedaços de carne. Você já esteve em Porto Real antes? Sim, respondeu Raul com um aceno de cabeça. Há alguns anos, vim para cá com a caravana de Lord Brandon. Naquela época, o Rei Louco ainda estava no trono de ferro, o Senhor do Norte não havia sido queimado vivo, o novo rei era apenas o protegido de Jon Arryn, e a mulher que eu amava ainda não havia aberto as pernas para outro homem. Os olhos de Legion brilharam de interesse enquanto ele estudava Raul, sentindo que esse veterano da casa Tyrell carregava uma história pesada. Após entrar na cidade, Legion delegou a tarefa de navegação a Raul, dada sua visita anterior a Porto Real. No entanto, não demorou muito para que Legion se arrependesse da decisão. Em um cruzamento movimentado, Raul parou, claramente sem saber qual caminho seguir. Achei que você já tinha dito que já tinha estado aqui antes, perguntou Legion com a testa franzida. Sim, respondeu Raul, coçando a cabeça, envergonhado. Mas só andei pela Praça do Peixeiro, perto do Portão da Lama. Nunca estive nesta parte da cidade. Legion suspirou, percebendo que a parceria com Raul poderia ter sido um erro. Mesmo assim, não havia como voltar atrás. Com uma expressão resignada, lançou um olhar exasperado para Raul, respirou fundo para se recompor e examinou os arredores. Perto dali, um grupo de crianças brincava na rua. Percebendo uma oportunidade, Legion se aproximou delas. As crianças pararam de brincar assim que notaram um homem desconhecido e armado vindo em sua direção. Elas se amontoaram, observando Legion com olhos cautelosos. Quando Legion se aproximou das crianças, tirou uma estrela de cobre do bolso e a estendeu na palma da mão. Quem pode me dizer onde ficam os pubs mais movimentados por aqui e como chegar lá? Estas estrelas de cobre serão suas, disse ele, sem rodeios. Para sua surpresa, as crianças não se apressaram em responder, como ele esperava. Em vez disso, trocaram olhares e então todas se voltaram para uma criança, nem a mais velha nem a mais forte, esperando que ele respondesse. Estava claro que aquela criança era a líder.
O rapaz deu um passo à frente confiante e se dirigiu a Ligion. Meu senhor, se procura uma taverna cheia de gente por perto, deveria ir à Palmilha do Velho Aleijado. Os ferreiros, os marceneiros e outros artesãos gostam de beber lá durante os intervalos. Ele fez uma pausa, observando Ligion antes de continuar. Mas não acho que seja isso que o senhor quer. Provavelmente não está aqui para ouvir bêbados se gabando. O senhor quer algo mais interessante, algo novo. Se for o caso, sugiro as tavernas e bordéis da Rua da Seda. Os figurões da Fortaleza Vermelha costumam visitá-los quando tem tempo livre. Ao mencionar os bordéis da Rua da Seda, Ligion ouviu Raul respirar fundo atrás dele. Mesmo em Jardim de Cima, os bordéis da Rua da Seda eram famosos. O primeiro desejo de Raul ao chegar a Porto Real fora visitar um, mas as esperanças de Raul foram rapidamente frustradas. Ligion balançou a cabeça e respondeu, nada de bordéis. Só me diga qual taverna atende às minhas necessidades. O garoto deu de ombros e sorriu. A Abóbora do Toder é a melhor taverna de Porto Real. Todos os mercadores e nobres ricos vêm aqui para saborear o ouro da árvore e as iguarias do além do mar estreito. Custa uma fortuna só para ficar sentado lá, disse ele, olhando para as roupas de Ligion e Raul com um sorriso irônico. Você não parece o tipo de pessoa que poderia pagar por isso, meu senhor. É esse o lugar, disse Ligion sem hesitar, ignorando o comentário do garoto. Entregou-lhe a estrela de cobre e acrescentou, diga-me como chegar lá. O garoto inspecionou brevemente a estrela de cobre antes de guardá-la no bolso. Virando-se para uma garota mais nova do grupo, disse, ela vai te levar lá. Espero que aproveite sua estadia em Porto Real, meu senhor. Com isso ele levou as outras crianças embora, deixando a menina para guiar Ligion e Raul. Por favor, siga-me, meu senhor, disse a moça com um aceno educado. Sem mais conversa, ela começou a caminhar em direção à colina de Visênia, onde o grande septo de Baelor se erguia acima. As ruas de Porto Real fervilhavam de gente e à medida que se aproximavam do grande septo, a multidão se adensava com devotos dos 7 deuses. Muitos rezavam em voz alta enquanto circulavam lentamente as ruas perto da muralha externa do septo. Ligion e Raul se viram abrindo caminho pela densa multidão, murmurando desculpas enquanto abriam caminho. Felizmente, a rota não era muito longa. Depois de passar pela multidão de peregrinos, a moça os conduziu pela Praça Baelor lotada, passando pelo final da Estrada do Rei, dentro da cidade, e entrando em um beco mais tranquilo. As passagens estreitas serpenteavam de leste a oeste, um labirinto de sombras e pedras úmidas. Depois de várias curvas, eles finalmente chegaram a uma rua movimentada, repleta de aromas de vinho e perfume. Este é o lugar, anunciou a garota, apontando para um prédio de 3 andares adornado com decorações elaboradas e uma placa de abóbora dourada. Ao se virar para sair, a garota passou por Ligion. Seu pé pareceu prender em alguma coisa, e ela tropeçou levemente, inclinando-se sobre ele antes de rapidamente recuperar o equilíbrio. Ela se desculpou profusamente, abaixando a cabeça. Sinto muito, meu senhor. Por favor, me perdoe. Não precisa se desculpar, só devolva a carteira que você tirou de mim, disse Ligion com um sorriso calmo, colocando a mão firme no ombro da menina. A garota congelou, sua expressão escurecendo enquanto seus olhos disparavam ao redor, claramente procurando uma rota de fuga. O sorriso de Ligion não vacilou, mas seu tom tornou-se cortante e ameaçador. Nem pense em fazer uma cena ou pedir ajuda. Se você se mexer, eu te mato na hora e pego minha bolsa de volta eu mesmo. Nem os homens de capa dourada vão me criticar. A garota empalideceu. Sabia que Ligion não estava blefando. Se ela tentasse alguma coisa, ele a seguiria sem hesitar. O medo a imobilizou e ela, relutante, puxou a bolsa roubada de sua túnica e a devolveu. Ligion soltou o ombro dela e pegou a bolsa, pesando-a cuidadosamente para garantir que nada estivesse faltando. Satisfeito, voltou a olhar para a garota, que o fitava com uma mistura de medo e confusão. Apesar de tê-la pego em flagrante, Ligion não pareceu zangado. Em vez disso, enfiou a mão na bolsa e tirou algumas estrelas de cobre. Estendeu-as a ela. Aqui. Pegue sua taxa de guia, peça desculpas e você está livre para ir. A garota piscou, atordoada. Ela esperava ser espancada ou algo pior, mas em vez disso, ele a estava deixando escapar sem reclamar, e até pagando. Sem hesitar, ela agarrou as estrelas de cobre, abaixou a cabeça em sinal de desculpas e saiu correndo o mais rápido que suas pernas conseguiam. Todas as crianças em Porto Real são tão espertas assim? Roubando uma bolsa assim? Perguntou Raul, incrédulo. Lorde Ligion, o senhor está mesmo deixando ela ir? Ligion lançou um olhar frio para Raul. O que você espera que eu faça? Bata nela? Mate-a? Eu estava blefando quando disse que a mataria. Ele olhou para o beco onde a garota havia desaparecido. Além disso, essas crianças não são apenas moleques de rua comuns. Raul franziu a testa confuso, mas Ligion não deu mais detalhes. Não conseguia explicar muito bem que reconhecia os sinais dos passarinhos de várias das histórias que lera em outro mundo. Não havia vantagem em antagonizar o mestre dos sussurradores, especialmente porque Ligion não tinha intenção de ficar em Porto Real por muito tempo. Com um gesto breve para Raul, Ligion entrou na taverna conhecida como Abóbora do Toder. O interior da taverna era tão impressionante quanto seu exterior ornamentado. As paredes e pilares eram adornados com decorações vindas do mundo todo, criando uma atmosfera incrivelmente exótica. No entanto, a peça central do salão chamava mais atenção, uma bolsa de lona de aparência antiga pendurada no meio do salão. Seu material, embora se assemelhasse à lona comum, era inconfundivelmente luxuoso e raro.
Sua finalidade de exibição não era clara, adicionando um ar de mistério. Embora fosse apenas tarde e ainda não fosse o horário de maior movimento da taverna, o lugar estava animado. A multidão era composta principalmente por nobres da corte e mercadores de terras distantes, todos desocupados. Enquanto Legion e Raul observavam o salão, um garçom se aproximou com uma reverência educada. Boa tarde, meus senhores. Posso ajudá-los? O comportamento do garçom permaneceu profissional, não demonstrando nenhum desdém pelo traje modesto de Legion e Raul. Ouvi dizer que esta é a melhor taverna de Porto Real, oferecendo o melhor vinho e comida, disse Legion casualmente. Sua confiança em forte contraste com o evidente desconforto de Raul. O garçom sorriu com a confiança inabalável. De fato, meu senhor, contanto que suas moedas sejam suficientes, podemos fornecer vinho e comida além da sua imaginação. Legion enfiou a mão na bolsa e mostrou os 20 dragões dourados que havia dentro. Será que isso basta? O garçom inspecionou a bolsa e assentiu. Não o suficiente para a refeição mais requintada, meu senhor, mas certamente o suficiente para vinho e comida finos e comuns. Isso serve, respondeu Legion com um sorriso fraco. Não somos do tipo que exige extravagância. Basta encontrar um lugar discreto em um bom lugar. Como desejar, meu senhor, disse o garçom, curvando-se profundamente. Ele os conduziu a uma mesa tranquila perto de uma janela no segundo andar. O mirante oferecia uma vista desimpedida do pátio abaixo, onde cantores e dançarinos se apresentavam para entreter os clientes. Uma vez sentados, Legion fez um gesto para que Raul relaxasse e jogou a bolsa de dragões dourados para o garçom. Traga-nos comida e bebida suficientes para 20 dragões dourados. E também prepare um pouco de carne crua para mim. O garçom hesitou intrigado. Carne crua, meu senhor? Antes que o homem pudesse tirar a conclusão errada, Legion enfiou a mão na capa e tirou Glory, sua companheira animal. A criatura se espreguiçou bocejando amplamente, antes de soltar um uivo baixo que ecoou pela taverna. Capítulo 25. A colheita da inteligência. Após o anoitecer, a taverna se tornava um centro de atividades. Oficiais, nobres e cavaleiros de Porto Real se reuniam ali para passar o tempo, enquanto outros usavam seus aposentos privados para conduzir discretas discussões comerciais. Durante o dia, Legion e Raul conseguiram um excelente lugar com vista para o pátio da taverna, de onde podiam apreciar as apresentações enquanto comiam e bebiam. No entanto, à noite, quando o palco foi transferido para o centro da taverna, a posição privilegiada deles se tornou menos favorável. Para Legion, porém, esse local era ideal, logo abaixo dos camarotes privativos alugados por clientes influentes para suas conversas confidenciais. O dono da taverna havia tomado muito cuidado para tornar os camarotes à prova de som, utilizando materiais e métodos de construção especiais para evitar espionagem. Combinados com o ruído ambiente da taverna, essas medidas garantiam que as conversas no interior permanecessem privadas, a menos que alguém gritasse. No entanto, essas precauções representavam pouco desafio para Legion. Graças à sua audição extraordinária, ele conseguia discernir conversas mesmo quando as vozes eram propositalmente baixas. Além disso, o dono da taverna havia instalado secretamente canos de cobre dentro das paredes desses cômodos privados, provavelmente para sua própria espionagem. Esses canos amplificavam o som, permitindo que Legion captasse conversas com facilidade, sem precisar se concentrar. Ele passou a tarde inteira encostado na parede mais próxima dos canos, escutando enquanto Raul vigiava por perto para avisá-lo se alguém se aproximasse. Naquela tarde, poucas informações valiosas foram reveladas, principalmente conversas triviais e pequenos segredos sobre suborno e negócios clandestinos. Mesmo assim, Legion registrou mentalmente os detalhes mais notáveis, como quais figuras influentes na Fortaleza Vermelha poderiam ser suscetíveis a suborno e potencialmente ajudar os Tyrell a estabelecer alianças. Sem caneta e papel, ele só conseguia se lembrar de detalhes selecionados, concentrando-se nas partes mais relevantes. A noite, no entanto, trouxe revelações mais significativas. À medida que figuras proeminentes da Fortaleza Vermelha se aglomeravam na Rua da Seda, as conversas ganharam mais consequências. Duas informações se destacaram como particularmente importantes. Primeiro, circulavam rumores de uma séria rixa entre Lord Eddard Stark e o rei Robert Baratheon. Alegadamente, o conflito surgiu devido a uma forte discordância entre eles quanto ao destino dos herdeiros Targaryen, com alguns especulando que também estaria ligado à desaprovação de Eddard Stark ao casamento do rei Robert com Cersei Lannister. Essa tensão foi agravada pelo rumor de que, para uma grande celebração em homenagem ao herdeiro do rei Robert, Eddard não lideraria pessoalmente a delegação a Porto Real. Em vez disso, enviaria seu irmão, Benjen Stark, um irmão juramentado da Patrulha da Noite. Muitos interpretaram isso como um insulto ao rei Robert, que teria ficado furioso ao ouvir a notícia, quebrando objetos em seus aposentos e punindo seus assistentes. Espalharam-se rumores de que Robert poderia lançar uma expedição ao norte para confrontar o Senhor de Winterfell. Em resposta, mercadores e nobres já discutiam o estoque de suprimentos e armas estratégicas, prevendo lucro com tal campanha. Legion, no entanto, sabia que esses rumores eram infundados. Apesar da explosão pública de Robert, sua amizade com Eddard era profunda, muito além da compreensão daqueles na Fortaleza Vermelha. Mesmo depois de anos sem contato, o vínculo entre eles permaneceu inabalável.
Robert jamais cogitaria uma campanha contra Eddard, muito menos repreendê-lo. Esse mal-entendido generalizado entre a elite do reino poderia proporcionar uma oportunidade única para a casa Tyrell explorar, se jogassem suas cartas com sabedoria. A segunda informação dizia respeito à crescente rixa entre Robert e seu irmão mais novo, Santanis Baratheon. A tensão decorria da decisão de Robert de conceder Ponta Tempestade, a sede ancestral da casa Baratheon, ao irmão mais novo Renly, enquanto Santanis era relegado à Pedra do Dragão, uma propriedade árida e de menor prestígio. Na visão de Santanis, sua defesa de Ponta Tempestade durante a Guerra do Usurpador fora crucial. Sua resistência atrasou o exército Tyrell, dando a Robert a liberdade de enfrentar e derrotar o príncipe Rhaegar no Val Rubi, garantindo, por fim, a vitória contra os Targaryen. Lógica e emocionalmente, esse esforço deveria tê-lo tornado o herdeiro legítimo de Ponta Tempestade. Em vez disso, ele recebeu Pedra do Dragão, uma propriedade tradicionalmente reservada ao príncipe herdeiro Targaryen, mas agora um gesto simbólico sob a dinastia Baratheon. Para Santanis, essa nomeação pareceu um insulto supremo. Esse ressentimento latente transbordou em uma recente reunião do Pequeno Conselho. Santanis expressou abertamente suas queixas ao rei Robert, que não apenas ignorou suas preocupações como repreendeu por não ter capturado Viserys e Daenerys, os dois Targaryen sobreviventes. A discussão acalorada rapidamente se tornou o assunto de Porto Real, com rumores se espalhando sobre uma séria desavença entre os irmãos. No entanto, um servo subornado por alguém astuto descobriu que após o retorno de Santanis para casa, sua raiva não era direcionada a Robert, mas a Renly. Essa reação fazia sentido. Amaldiçoar o rei publicamente seria perigoso, enquanto desabafar frustração com Renly teria menos consequências. Mesmo que Robert descobrisse, Santanis não enfrentaria uma punição severa. Ao ouvir isso, Lygion compreendeu rapidamente o significado. Para ele, a suposta rixa entre Santanis e Robert era provavelmente uma cortina de fumaça, uma encenação calculada para manipular a percepção em Porto Real. Qualquer um que tentasse explorar essa discórdia entre os irmãos provavelmente cairia em uma armadilha cuidadosamente preparada. No entanto, a animosidade de Santanis em relação a Renly era genuína, e aí residia a verdadeira oportunidade. Como a história confirmaria mais tarde durante a Guerra dos Cinco Reis, Santanis ressentia-se profundamente da herança de Ponta Tempestade para Renly. Esse ressentimento se transformou em ódio declarado, que Lygion acreditava ser genuíno mesmo naquele momento. Renly, por outro lado, ainda estava em uma posição precária. Ele não tinha poder para se opor de forma independente a Santanis ou à nobreza das Terras da Tempestade. Renly precisava de aliados para solidificar sua reivindicação, e a casa Tyrell estava em uma posição única para oferecer esse apoio. Lygion concluiu que forjar uma aliança com Renly poderia servir como um trampolim para a casa Tyrell aumentar sua influência em Porto Real. A necessidade de apoio de Renly se alinhava perfeitamente com as ambições dos Tyrell, tornando este um acordo mutuamente benéfico. As ramificações a longo prazo da Guerra dos Cinco Reis eram distantes demais para preocupar Lygion. A oportunidade atual era tudo o que importava. Adicionar essa variável à equação poderia remodelar o futuro de maneiras imprevisíveis. Satisfeito com essa informação crucial, juntamente com os outros fragmentos que havia reunido, Lygion sentiu que a missão estava quase completa. Relaxou, permitindo-se apreciar a comida e o vinho. Chegou a incentivar Raul, que estivera tenso o tempo todo, a relaxar pedindo uma garrafa de vinho da Ilha Arbor para ele. Embora fosse o vinho mais barato da taverna, vindo da Ilha Arbor, ainda custava 2 dragões de ouro, uma quantia exorbitante para Raul. O estilo de beber de Raul mudou dos goles descuidados da tarde para goles cuidadosos, tratando o vinho como um bem precioso. Lygion riu da contenção do amigo e brincou: "Não seja tão cauteloso. Leve uma garrafa com você quando formos embora." Raul recusou rapidamente, balançando a cabeça. "Não, esse tipo de vinho não é para alguém como eu." Percebendo a relutância de Raul, Lygion não insistiu no assunto. Em vez disso, recostou-se, preparando-se para partir. Guardou Glory, sua pequena companheira, de volta no bolso e se levantou, pronto para encerrar a missão. Mas quando ele estava prestes a sair, algo lhe chamou a atenção. Vozes vinham do corredor acima, e entre elas havia uma distinta, Petyr Baelis, conhecido pela maioria como Mindinho. Lygion fez uma pausa imediata, com a expressão se transformando em surpresa. Sem hesitar, sentou-se novamente, encostou-se no cano de latão e gesticulou para que Raul permanecesse alerta. Acariciando Glory para mantê-la quieta, concentrou toda a sua atenção em ouvir. Mindinho era uma figura sombria cuja influência sobre os 7 reinos era enorme, um homem capaz de manipular os acontecimentos nos bastidores. Lygion o estudará extensivamente em fóruns de discussão, onde Mindinho era um alvo popular para análise. Seu carisma e astúcia o tornavam fascinante e perigoso. O conhecimento de Lygion sobre Mindinho era tão profundo que ele sentia que o entendia melhor do que o próprio Mindinho. Antes de chegar a Porto Real, Lygion previu que cruzaria o caminho de Varys, outro mestre da manipulação, mas não de Mindinho. De acordo com a pesquisa de Lygion, Petyr Baelis ainda servia como coletor de impostos em Vila Gaivota naquela época. Foi somente após alcançar um sucesso notável, aumentando os impostos em 10 vezes, que ele foi convocado a Porto Real por Jon Arryn.
Quando Legion ouviu alguém mencionar Lord Petyr mais cedo, inicialmente pensou que pudesse ser um caso de identidade trocada. No entanto, quando a conversa revelou que esse Lord Petyr havia recentemente enviado uma carga para a Vila Gaivota, aumentando significativamente a arrecadação de impostos, Legion teve certeza, o homem acima dele era de fato Mindinho. Por meio de escutas cuidadosas através do cano de latão, Legion descobriu que Mindinho já estava profundamente envolvido nos trabalhos de Porto Real. Ele havia adquirido discretamente a abóbora de Toder e era dono de várias tavernas e bordéis na Rua da Seda, preparando terreno para seus futuros planos na capital. Legion refletiu sobre sua posição. Desde que percebeu que estava no mundo de gelo e fogo, ele categorizou metodicamente as pessoas ao seu redor, aquelas em quem podia confiar, aquelas em quem não podia e aquelas que representavam a maior ameaça. Mindinho estava firmemente na última lista. Mesmo com o conhecimento profético de Legion sobre os eventos, ele não estava confiante de que conseguiria superar um conspirador do calibre de Mindinho. Há muito tempo, ele havia decidido que se as circunstâncias os tornassem inimigos, a única opção viável seria eliminar Mindinho decisivamente, independentemente dos riscos. Agora, o destino havia colocado Mindinho inesperadamente perto, levando Legion a se maravilhar com as reviravoltas da sorte. Ouvindo mais atentamente, ele descobriu o propósito da visita secreta de Mindinho a Porto Real, um encontro com o comandante da patrulha da cidade, Janus Lin. Embora Janus Lin comandasse a maior força permanente da cidade, seu status social permanecia baixo. Para os nobres da Fortaleza Vermelha, ele era pouco mais que o filho de um açougueiro, um cão vigilante que mantinham sob rédea curta. Mas Mindinho claramente via além disso, reconhecendo o imenso potencial do poder que Slim exercia sobre a patrulha da cidade. Antes da chegada de Janus, Mindinho dispensou o gerente da taverna após lhe dar algumas instruções. Em seguida, ordenou que os camarotes de ambos os lados do quarto fossem esvaziados e colocou guardas nos corredores para impedir qualquer espionagem. Mas essas precauções foram inúteis contra o uso metódico dos canos de latão por Legion. Quando Janus Lin finalmente chegou, Legion inicialmente presumiu que a reunião envolveria algum esquema político complexo. Em vez disso, descobriu-se que se tratava de contrabando. Mindinho tinha um carregamento das cidades livres que precisava descarregar em Porto Real. A carga incorreria em impostos exorbitantes, e ele buscou a ajuda de Janus para evitá-los. Embora Slim não tivesse autoridade direta sobre os impostos nas docas, ele controlava a guarnição responsável pela segurança. Seu envolvimento facilitaria o contrabando de mercadorias de Mindinho sem ser notado. A conversa revelou que esta não era a primeira colaboração do tipo no último ano. A voz de Janus, áspera e estridente como o cacarrejar de um galo, era facilmente reconhecível. Estou curioso para saber que carga o fez, Lord Petyr, vir até aqui sozinho, disse ele. Algumas bugigangas do outro lado do canal, respondeu Mindinho evasivamente, antes de acrescentar com ênfase. Essas coisas são para os figurões da Fortaleza Vermelha. Acho que Lord Janus. Não se preocupe, não estou interessado nisso, interrompeu Janus, ganancioso. Contanto que não me cause problemas e que Lord Petyr possa oferecer uma compensação suficiente. Desta vez, quero o dobro do preço normal, pago em dinheiro. Houve uma pausa após a ordem do comandante. Então Mindinho respondeu, tudo bem. Mas o item será armazenado no armazém nas docas antes da entrega, e você será responsável por sua segurança. Tudo bem, Janus Lin concordou sem hesitar. Capítulo 26. Contatando o Centro de Poder. Esta é toda a informação que reunimos desta vez. Legion estava dentro da tenda principal na Colina do Leão, em frente a Porto Real, dirigindo-se a Garland, que estava sentado à cabeceira da mesa. Ele detalhou metodicamente as várias informações coletadas em Porto Real. A tenda estava ocupada por 4 homens, Garland, Vortimer, um homem idoso vestido de mestre e um cavaleiro de meia-idade, um tanto corpulento. Os 2 últimos observavam Legion com expressões curiosas desde o momento em que ele entrou, como se estivessem examinando um espécime raro. Enquanto Legion apresentava suas descobertas, seu olhar se voltou discretamente para os 2 estranhos, avaliando-os. Suas identidades eram fáceis de discernir. O velho mestre usava uma corrente de 8 elos, cada um forjado de um material diferente, uma marca de distinção acadêmica. Havia apenas um homem na casa Tyrell que se encaixava nessa descrição, Mestre Molos, o principal conselheiro da casa Tyrell e seu erudito mais erudito. Ele já fora o mentor de Mestre Seric, que agora auxiliava Garland. O cavaleiro, por outro lado, era Roger Redvine, comandante da guarnição Tyrell e sobrinho da Rainha dos Espinhos. Órfão ainda jovem e amplamente ignorado pela casa Redvine, Roger foi criado pela própria Rainha dos Espinhos e, mais tarde, serviu como seu escudeiro. Depois que Mace Tyrell assumiu o título de Lorde de Jardim de Cima, Roger foi nomeado comandante da guarnição. Embora seu título fosse paralelo ao de Janus Lin, a autoridade de Roger superava em muito a de Slim, assim como seu status. No entanto, Roger raramente exercia seu poder, preferindo delegar responsabilidades de comando a vários cavaleiros sob sua autoridade. Ele adotará um estilo de vida ocioso, entregando-se a comida, bebida e lazer, ciente de que seus talentos eram, na melhor das hipóteses, medíocres. Plenamente ciente de suas limitações, Roger se abstinha de exageros, um forte contraste com Mace Tyrell. Por exemplo, durante a rebelião de Robert, Roger cedeu o comando do exército a Randil Tarly, limitando-se a tarefas logísticas como comandante da patrulha da cidade.
Sua autoconsciência o tornou querido pelos Tyrell e garantiu sua posição de longa data. Após a rebelião, Roger e Molos acompanharam Mace Tyrell a Porto Real. No entanto, a incapacidade de conquistar favores ou se destacar politicamente os tornou ineficazes na capital. Quando Garland assumiu um papel mais importante nos assuntos da família, ambos se ofereceram para ajudá-lo, sentindo que suas habilidades seriam mais apreciadas pelo jovem Lorde. O relacionamento deles com Garland era informal. Molos, seu antigo professor, e Roger, seu tio por afinidade, tornando suas conversas durante a viagem de Porto Real notavelmente descontraídas. Garland havia falado bastante sobre suas experiências, inclusive mencionando Legion, o lendário caçador de ursos. Naturalmente, isso despertou o interesse dos dois conselheiros seniores. Ao conhecer Legion, no entanto, ambos os homens ficaram decepcionados. Sua estrutura imponente e aparência robusta, ele parecia quase um urso, com a cabeça quase roçando o teto da tenda, contrastavam com as expectativas que tinham de um espadachim elogiado por sua graça e precisão. Em vez disso, o desprezaram como um bruto, provavelmente mais dependente de força bruta do que de intelecto. Essa percepção foi rapidamente desfeita quando Legion começou seu relatório. Cada detalhe foi apresentado com precisão, claramente priorizado e meticulosamente organizado. O esforço necessário para organizar tais informações revelava uma mente perspicaz, uma mente em desacordo com sua aparência rude. O forte contraste entre a presença física imponente de Legion e seu intelecto aguçado e metódico deixou uma impressão duradoura. A dissonância amplificou o impacto de sua competência, pegando Molos e Roger desprevenidos. Até Garland e Vortimer, que conheciam Legion há mais tempo, demonstraram certa surpresa com sua atuação. Depois que Legion terminou de relatar todas as informações, Mestre Molos não conseguiu conter o riso. Quase pensei que quem estava relatando as informações era Lord Varys, o mestre dos sussurradores do Trono de Ferro. Você também se sentiu assim? Achei que fosse só eu, disse Roger Redvine, parecendo igualmente surpreso. Mestre Molos virou-se para Garland e comentou: Garland, parece que o maior ganho de sua viagem a Porto Real foi este caçador de ursos. Garland não pôde deixar de sorrir de satisfação com o elogio. Para a casa Tyrell, quanto mais capazes seus subordinados se mostravam, mais satisfeitos ficavam. Eles entendiam perfeitamente que a prosperidade contínua de sua casa não poderia depender apenas de membros da família. Era crucial atrair continuamente forasteiros qualificados para sustentar sua influência e força. Isso foi especialmente verdadeiro para a casa Tyrell após a Guerra do Usurpador e a subsequente agitação na Campina, que havia drenado grande parte de seus talentos. Até Garland, com apenas 10 anos de idade, foi forçado a assumir responsabilidades, o que expôs a gravidade do problema. A casa Tyrell precisava de novos talentos agora mais do que nunca, o que explicava por que Garland havia transferido Legion da casa Crane para a casa Tyrell de forma tão decisiva durante seu tempo em New Barrel. Ao contrário da maioria das outras casas nobres dos Sete Reinos, a casa Tyrell valorizava talentos externos de forma incomum. Embora até mesmo a casa Lannister demonstrasse algum apreço por talentos estrangeiros, não se igualava ao nível de tolerância e abertura da casa Tyrell nesse aspecto, já que muitas outras casas se apegavam firmemente à ideologia da supremacia da linhagem. Como você já compilou as informações, deve tê-las analisado também, disse Mestre Molos, lançando um olhar de aprovação para Legion. Compartilhe suas opiniões primeiro, e vamos ver se elas têm algum valor. Com isso, Legion olhou para Vortimer, que assentiu sutilmente em aprovação. Aproveitando a deixa, Legion começou a compartilhar sua análise e reflexões sobre a informação. Ele se aprofundou em suas especulações sobre a relação entre o rei Robert e Lord Eddard do Norte, a dinâmica entre os irmãos Baratheon e a importância atual de Renly Baratheon para a casa Tyrell. Ele compartilhou outro pensamento suscitado pela informação. Acredito que esta pode ser uma excelente oportunidade para fortalecer os laços com a casa Stark do Norte. De acordo com nossas descobertas, há rumores de que Lord Benjen Stark pode visitar Porto Real, não apenas para comparecer à celebração do nascimento do príncipe em nome de Lord Eddard, mas também para realizar uma missão de recrutamento para a Patrulha da Noite. No entanto, parece que sua graça, o rei Robert, está descontente com a ausência de Lord Eddard e está descontando em Lord Benjen, dificultando as coisas ao recusar todos os seus pedidos. Legion fez uma breve pausa, examinando a tenda em busca de reações, e então continuou. Poderíamos aproveitar esta oportunidade para entrar em contato com Lord Benjen Stark e oferecer o envio dos prisioneiros das masmorras de Jardim de Cima para a muralha. Suspeito que Lord Benjen Stark apreciaria o gesto. Ao mesmo tempo, poderíamos expressar nosso desejo de melhorar as relações com a casa Stark e pedir a Lord Benjen que mediasse. Considerando o laço fraternal entre Lord Eddard e Lord Benjen, é improvável que eles rejeitem nossas propostas. Fortalecer os laços com a casa Stark fortaleceria indiretamente nossas relações com o rei Robert, dada a estreita aliança entre o Protetor do Norte e sua graça. O que acham, meus senhores? As palavras de Legion foram recebidas com silêncio. Por um longo momento após terminar, ninguém na tenda falou, seus olhares fixos nele com graus variados de espanto. Vortimer e Garland, em particular, o encaravam como se o vissem pela primeira vez. Por fim, Roger Redvine quebrou o silêncio com uma expressão séria. Se bem me lembro, você era apenas um caçador. Como possui uma habilidade tão aguçada para analisar informações?
Essa não é uma habilidade que a maioria das pessoas comuns teria. Preparado para tais perguntas após sua experiência anterior com Joel, Legion calmamente repetiu a mesma explicação que havia dado meses atrás a Joel. As pessoas na tenda aceitaram seu raciocínio sem suspeitar. Na cabeça delas, somente os mestres da cidadela poderiam ter treinado alguém como Legion. Afinal, embora muitos mestres deixassem Vila Velha todos os anos para servir nos 7 reinos, nem todos encontravam patronos nobres que lhes oferecessem estabilidade e salários. Muitos viviam modestamente e alguns, aqueles despojados de suas correntes, tornavam-se párias. Não era incomum que pessoas comuns contratassem tais mestres para ensiná-las. O mestre que tão bem ensinara Legion era considerado extraordinário, o que motivou discussões sobre recrutá-lo. No entanto, quando indagaram mais profundamente, Legion admitiu não saber o nome do mestre nem qualquer detalhe que o identificasse, tornando quase impossível localizá-lo. Enquanto lamentavam a perda de tamanho talento, Mestre Molos propôs de repente: quando retornarmos a Jardim de Cima, deixem-no trabalhar sob minhas ordens. Preciso de pessoas competentes lá. Mestre Molos supervisionava a inteligência em Jardim de Cima, mas a idade avançada o deixou com dificuldades para lidar com o enorme fluxo de informações e gerenciar as extensas redes de espionagem da Casa Tyrell em Westeros. Anos atrás, ele delegou essas tarefas aos seus alunos, que se destacavam em pesquisa, mas careciam de destreza em trabalhos de inteligência. A incapacidade dos agentes Tyrell em Porto Real de responder com eficácia após Jon Arryn e Varys desmantelarem suas posições foi prova dessa deficiência. Observando o talento excepcional de Legion para organizar e analisar informações, Mestre Molos acreditava que Legion era muito mais capaz do que seus alunos atuais. Ele viu grande potencial em Legion e queria treiná-lo como especialista, com a esperança de que Legion pudesse eventualmente sucedê-lo como chefe de inteligência da Casa Tyrell, uma posição em que a linhagem importava menos entre os papéis significativos. Não. A voz de oposição veio rapidamente não do próprio Legion, mas de Garland e Vortimer. Os dois trocaram olhares surpresos, cada um aparentemente curioso sobre os motivos da discordância do outro. A justificativa de Garland era direta. Legion era um recém-chegado à Casa Tyrell, e sua lealdade ainda não havia sido comprovada. Conceder-lhe acesso à estrutura central de poder da família era imprudente naquele momento. A objeção de Vortimer era ainda mais simples. Ele entendia muito bem as ambições de Legion. Colocá-lo sob o comando de Mestre Molos anularia essas aspirações, já que nenhum lorde jamais tornaria cavaleiro alguém que tivesse acesso às informações mais sensíveis de sua casa. Tanto Mestre Molos quanto Sor Roger ficaram surpresos com a oposição simultânea, mas se abstiveram de investigar mais. Confiavam que Garland e Vortimer tinham suas razões. A discussão logo retornou à pauta principal, e Legion não foi dispensado, mas incluído nas deliberações. Suas sugestões foram amplamente adotadas, com apenas pequenos ajustes nos detalhes operacionais. Mais tarde, quando retornaram à tenda, Vortimer aceitou uma toalha quente de um servo e se virou para Legion, que o havia seguido para dentro. Eu não esperava que você fosse tão capaz, disse ele. Espero que não me culpe por me opor à sua transferência para o Mestre Molos. Dar-lhe acesso aos mecanismos internos de Jardim de Cima teria sido imprudente. Legion balançou a cabeça. Não, mesmo que você não tivesse seu posto, eu ainda não teria concordado. Ser mestre dos sussurradores não é meu objetivo. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Vortimer, dispensando o servo com um aceno. Ele continuou sério. Você causou uma forte impressão no Mestre Molos com seu trabalho de inteligência. Embora eu tenha rejeitado a proposta dele em seu nome, ele não desistirá facilmente. Comparado ao Mestre Seric e aos outros, suas habilidades são brilhantes. Ele provavelmente buscará sua ajuda com assuntos de inteligência no futuro. Quando isso acontecer, recuse os pedidos dele e evite se envolver demais. Entendeu? Sim, meu senhor, respondeu Legion, hesitando. Mas com a minha posição atual, se Mestre Molos insistir, talvez eu não possa recusar. Vortimer ficou em silêncio por um momento antes de dar uma resposta decisiva. Vão ao acampamento e selecionem 10 homens para formar uma patrulha de cavalaria. Eles farão patrulhas diárias e se exibirão no castelo sempre que possível. Certifiquem-se de que estejam bem vestidos e visíveis para que a presença da Casa Tyrell seja reconhecida em Porto Real. Isso também os manterá ocupados fora do acampamento. Legion entendeu que se tratava de uma promoção velada e concordou prontamente. No entanto, precisava confirmar uma última questão. Meu senhor, isso contaria como serviço meritório? Vortimer o observou pensativamente, então desembainhou a espada longa da cintura e a jogou para ele. Minha espada não foi bem conservada. Hoje à noite dê polimento e óleo nela,
e garanta que minha armadura esteja em boas condições para o torneio em alguns dias. Ligion pegou a espada, sorrindo com reconhecimento implícito. Sim, meu senhor. Capítulo 27. O Armazém das Docas. A promoção de Ligion a capitão das patrulhas de cavalaria provocou murmúrios em todo o acampamento Tyrell. Aqueles que haviam permanecido em Porto Real com Lord Mace Tyrell no ano anterior não se abalaram, mas para outros, especialmente aqueles que haviam viajado de Jardim de Cima, a notícia foi uma surpresa. Afinal, Ligion havia sido recentemente rebaixado de cavaleiro escudeiro para a equipe de reconhecimento. No entanto, em apenas meio mês, ele não apenas havia recuperado sua posição como cavaleiro escudeiro de Lord Vortimer Crane, como também havia assegurado a significativa autoridade de liderar as patrulhas de cavalaria. Para muitos parecia quase inacreditável. No entanto, aqueles familiarizados com as habilidades de Ligion não ficaram totalmente chocados. Sabiam que era apenas uma questão de tempo até que ele recuperasse seu lugar. Embora a velocidade de sua ascensão parecesse abrupta, o resultado não foi totalmente inesperado. O que atraiu ainda mais atenção do que a promoção de Ligion, porém, foi a formação das patrulhas de cavalaria. A distinção entre cavalaria e infantaria era gritante, como a que separava plebeus e nobres. A cavalaria exigia não apenas habilidade, mas também recursos. Eles eram equipados com cavalos, armaduras e armas pela casa Tyrell e recebiam salários e benefícios mais altos do que a infantaria. À medida que se espalhava a notícia de que Ligion estava reunindo as patrulhas, inúmeras pessoas o procuravam, ansiosas para se juntar a ele. Ligion, no entanto, fez suas escolhas com rapidez e decisão. Selecionou 10 homens entre os guardas sem hesitação, exercendo a autoridade concedida por Vortimer. O processo levou apenas alguns minutos, e ele não deixou espaço para subornos ou favoritismo. Isso levou alguns a rotular Ligion de ingênuo por não aproveitar uma oportunidade tão privilegiada para obter riqueza ou favor. Outros questionaram as qualificações dos que ele escolheu, caçadores que o haviam acompanhado em excursões recentes na Floresta do Rei. Embora suas habilidades com arco e flecha fossem excelentes, nenhum deles tinha experiência em montar a cavalo, um pré-requisito básico para a cavalaria. Muitos criticaram a decisão de Ligion como amadora, e alguns até previram seu fracasso, com ceticismo alimentado por uma mistura de inveja e ressentimento por seu rápido sucesso. Ainda assim, Garland e seus aliados pareciam despreocupados. Para eles, mesmo que surgissem problemas com as patrulhas de cavalaria de Ligion, era um custo administrável para seu treinamento e desenvolvimento. O próprio Ligion permaneceu imperturbável diante das críticas. Após finalizar sua equipe, ele prontamente a equipou com cavalos e equipamentos e começou a treiná-los em equitação no mesmo dia. As sessões ocorreram em uma área aberta e isolada perto do Portão do Leão, longe de olhares curiosos. Para construir camaradagem, Ligion pagou pessoalmente para seus homens relaxarem em uma taverna perto das docas de Mudgate após os treinos. Em poucos dias, esse gesto fortaleceu o vínculo entre Ligion e sua nova equipe. À medida que o acampamento se acomodava em um clima mais relaxado, a expectativa pelos grandes eventos na Fortaleza Vermelha aumentava. A chegada de Lord Tywin Lannister marcou o prelúdio do banquete do príncipe Joffrey, realizado para celebrar o príncipe herdeiro. Garland, Vortimer e outros da casa Tyrell partiram cedo para a residência temporária dos Tyrell no castelo, a fim de se prepararem para as festividades da noite. Com seus superiores ocupados, o clima no acampamento ficou visivelmente mais leve. Muitos soldados se aventuraram a ir ao local do torneio, atraídos pelo espetáculo. Embora o torneio oficial só começasse no dia seguinte, cavaleiros de toda Westeros já haviam se reunido. A maioria era sem terras e sem filiação, na esperança de se destacar e atrair o favor de nobres patronos competindo pela glória. A reputação de Ligion já crescia rapidamente. Como cavaleiro escudeiro de Vortimer Crane e agora com o reconhecimento de Garland Tyrell. Seu caminho para se tornar um cavaleiro de pleno direito da casa Tyrell parecia quase certo. Com o potencial para novas conquistas no campo de batalha, até mesmo o sonho de possuir propriedades como cavaleiro parecia ao seu alcance. No entanto, enquanto Ligion ascendia constantemente na escala social, o torneio em andamento em Porto Real despertava uma mistura diferente de ambição e desespero. Entre os cavaleiros reunidos, alguns buscavam fama e a chance de atrair patronos nobres. Outros, porém, estavam lá pelo lucrativo prêmio em dinheiro. Na maior parte de Westeros, uma recompensa de 10.000 dragões de ouro era excepcional. Mas o rei Robert Baratheon, com seu amor por proezas marciais, elevou o padrão. No início de seu reinado, ele realizou 3 torneios com prêmios de 20.000 dragões de ouro cada. Para este evento, que celebrava a sucessão do príncipe Joffrey, a recompensa havia sido elevada para impressionantes 50.000 dragões de ouro. O anúncio causou comoção por Westeros e Essos, atraindo cavaleiros de todos os cantos para Porto Real. Relatos estimavam que mais de 1.000 cavaleiros haviam se inscrito no torneio, juntamente com inúmeros arqueiros e guerreiros competindo em arco e flecha e batalhas em equipe. Somados, os participantes somavam milhares, tornando este o maior torneio que Westeros já presenciara. O influxo de uma força tão massiva e inquieta representou um sério desafio à segurança da cidade. A patrulha da cidade de Porto Real, com pouco mais de 1.000 homens, estava mal equipada para lidar com o caos. Para evitar a anarquia, Lord Jon Arryn, a mão do rei, decretou que todos os participantes do torneio permanecessem fora dos muros da cidade.
A decisão apenas dissipou a turbulência. Aglomerados do lado de fora do portão do rei e ao longo do rio Blackwater, conflitos irrompiam diariamente. Guerreiros de diferentes regiões, cada um transbordando de orgulho marcial, entravam em confronto por supostas ofensas ou disputas. A patrulha da cidade frequentemente evitava intervir, chegando após a briga para recolher os corpos e confiscar objetos de valor como multas. Cadáveres não reclamados eram jogados sem cerimônia no rio Blackwater, e seu destino selado na Baía Blackwater. Dentro do campo de torneios, as tensões eram ainda maiores. Medir as listas antes da competição era crucial para os cavaleiros. Compreender o comprimento e a largura do campo os ajudava a calcular o tempo, o ritmo e a precisão dos golpes durante uma justa. Enquanto os cavaleiros nobres tinham tempo reservado para medir as listas, os cavaleiros livres não tinham esse luxo. Eles tinham que medir o campo com antecedência, o que muitas vezes levava a disputas caóticas e disputas sobre quem começaria. Com quase 1000 cavaleiros competindo pelo acesso ao local, os ânimos se exaltaram. Só nos últimos 2 dias, mais de 10 brigas ocorreram por direitos de medição. 2 cavaleiros livres, ambos filhos de nobres menores, morreram nas brigas. Suas mortes causaram pouca comoção em Porto Real, sua importância ofuscada pela enorme escala do evento. Ao cair da noite, a cena na arena ainda estava animada. Os espectadores, não querendo deixar o entretenimento acabar, acenderam braseiros ao redor do terreno, garantindo que a luta continuasse noite adentro. Os cavaleiros que ainda não haviam medido as listas começaram a duelar sob a luz do fogo, para deleite da multidão reunida. Li Jion e sua patrulha de cavalaria chegaram tarde, tendo passado o dia treinando a cavalo. Ao se aproximarem da arena, ouviram conversas animadas relatando as escaramuças sangrentas do dia. Apesar do céu escurecer, a energia permanecia eletrizante, com os espectadores ansiosos por mais duelos. Em meio ao caos, Li Jion separou-se discretamente de seus homens, usando a multidão agitada a seu favor. Desaparecendo na multidão, ele seguiu em direção às docas perto de Mudgate, seguindo a Blackwater Rache até o porto do mercado de peixes. Nos últimos 2 dias, sob o pretexto de ir a uma taverna com seus subordinados para criar uma atmosfera de camaradagem, Li Jion havia explorado cuidadosamente a área. Seu objetivo era um armazém específico no distrito portuário. O armazém ficava ao lado do portão de lama, adjacente à muralha do castelo. Além do muro, ficava o escritório de segurança da patrulha da cidade. Apesar da barreira, qualquer perturbação dentro do armazém levaria os guardas manto dourado do escritório de segurança a contornar o portão do castelo e chegar ao local em poucos minutos. Este armazém era usado principalmente por comerciantes ricos para armazenar mercadorias valiosas. Normalmente, essas mercadorias eram guardadas pelos guardas das caravanas dos próprios comerciantes. No entanto, nesta ocasião, o armazém também foi protegido pelos mantos dourados da patrulha da cidade. Despertando a curiosidade sobre a natureza das mercadorias ali armazenadas, Li Jion estava entre os intrigados. Seu interesse havia sido despertado dias antes quando Mindinho falou sobre mercadorias contrabandeadas na abóbora de Toder. Levando o assunto a sério, Li Jion começou a formular um plano. As visitas de 2 dias à taverna faziam parte de seus preparativos. Hoje era a oportunidade perfeita para Li Jion agir. Com o torneio começando amanhã, Massi Tyrell deixaria seus aposentos no castelo para residir nas tendas do acampamento do lado de fora até o torneio terminar. Como a segurança do acampamento exigiria sua atenção, outros assuntos ficariam sem solução. Apesar da curiosidade, Li Jion não era um aventureiro imprudente. Se uma situação parecesse muito desafiadora ou o risco de ser notado fosse muito alto, ele estava preparado para abandonar a aventura. No entanto, suas observações lhe deram confiança. O projeto original do armazém priorizava a segurança, deixando amplo espaço aberto ao redor e instalando lanternas para iluminar o perímetro. Os guardas conseguiam detectar intrusos mesmo à noite. Mas com o passar do tempo, essas medidas foram comprometidas. O espaço aberto foi substituído por armazéns adicionais, os postos de guarda foram negligenciados e apenas uma cerca escalável circundava a área. A segurança agora consistia em 2 guardas na entrada e patrulhas esporádicas. Li Jion havia estudado cuidadosamente o armazém e seus arredores de uma taverna próxima nos últimos 2 dias. Embora a taverna fosse um prédio modesto, com telhado de palha e visibilidade limitada, sua audição excepcional lhe permitiu discernir o número e as rotas das patrulhas. Ele também notou as patrulhas irregulares da patrulha da cidade, cujo envolvimento era mínimo, apesar das promessas de Janus Slim a Mindinho. Confiante em seu timing, Li Jion posicionou-se em um canto sombreado perto do armazém. Quando as patrulhas se afastaram, ele escalou rapidamente o muro e pousou lá dentro. Movendo-se com graça felina, disparou para a lateral do armazém e subiu pelas tábuas irregulares de madeira até o telhado. Uma vez no telhado, rastejou silenciosamente com movimentos suaves como os de uma serpente. Apesar de sua imponente estatura de 1,98 metros e de uma constituição que lembrava a de um urso, a agilidade de Li Jion era notável.
Sua experiência de combate como pacificador havia aprimorado suas habilidades, permitindo-lhe navegar por obstáculos com facilidade. Sem alertar nenhum guarda, ele alcançou o telhado acima da seção do armazém alugada por Mindinho. Cuidadosamente, Li Jion foi até a borda e desceu até uma janela alta no segundo andar. Usando uma adaga, localizou a trava da janela, levantou-a e abriu-a. Olhando para dentro, viu o armazém mal iluminado. Fracamente iluminado por algumas lamparinas a óleo. Tochas foram evitadas provavelmente devido ao risco de incêndio. Um guarda estava posicionado lá dentro, mas estava completamente incapacitado, caído sobre uma mesa com uma garrafa de vinho vazia. Seus roncos ecoavam pelo armazém, tornando-o inútil como dissuasor. Li Jion permaneceu cauteloso. Levantou a janela ligeiramente e passou seu corpo enorme pela abertura estreita. Uma vez lá dentro, fechou a janela com cuidado e agarrou a viga superior. Balançando-se levemente, desviou-se das tábuas rangentes do piso e pousou em um corrimão resistente. Seus movimentos deliberados o levaram ao depósito onde as mercadorias eram guardadas. O armazém, totalmente alugado por Mindinho, facilitou a identificação dos produtos corretos. Li Jion rapidamente localizou o que procurava. Capítulo 28. Reação do Xia. É só isso? Li Jion franziu a testa enquanto examinava os produtos à sua frente. Os itens em questão consistiam em mercadorias preciosas do Extremo Oriente, chá, seda e cerâmica. Embora inquestionavelmente valiosos, dificilmente valiam o esforço de Mindinho em uma viagem especial a Porto Real, muito menos de convocar Janus Lin para fornecer proteção adicional à remessa. Será que ele poderia ter usado este carregamento como isca para atrair criminosos, enquanto o verdadeiro contrabando está escondido em outro lugar? Li Jion refletiu, com os instintos formigando de inquietação. Ele examinou os arredores, cauteloso com a possibilidade de que se aquele carregamento fosse de fato uma isca, uma armadilha mortal pudesse acompanhá-lo. Apesar da vigilância, Li Jion não detectou nada de anormal dentro ou fora do armazém. Os guardas que patrulhavam a área se comportavam normalmente, e o único elemento desconfortável era o som de alguns guardas bêbados roncando nas proximidades. Parece que eu estava pensando demais, murmurou Li Jion com uma risada autodepreciativa, embora seu olhar se demorasse na mercadoria. Aos poucos, ele entendeu o motivo do seu erro de julgamento anterior. Embora o valor da remessa não fosse extraordinário o suficiente para justificar o envolvimento pessoal de Mindinho, especialmente em tempos tão voláteis, ainda assim era substancial. Vendida em Porto Real, a carga poderia facilmente valer dezenas de milhares de dragões dourados. Contudo, para Mindinho, então um mero fiscal em uma cidade portuária, tal riqueza dificilmente seria mera isca. Isso levou Li Jion a uma nova conclusão. O verdadeiro contrabando devia estar escondido naquela remessa. Com foco renovado, Li Jion inspecionou a carga mais uma vez, desta vez examinando cada mala e caixa meticulosamente. Logo notou uma inconsistência. Várias caixas rotuladas como contendo seda eram consideravelmente mais pesadas do que o esperado. Claramente, seu conteúdo não era apenas seda. Embora as caixas estivessem trancadas, seus mecanismos rudimentares representavam pouco desafio para Li Jion. Prevendo tais situações, ele havia recentemente aprimorado suas habilidades de arrombamento. Pegando duas finas ferramentas de ferro, ele habilmente manipulou os pinos de uma das fechaduras. Momentos depois, ela se abriu com um clique. Removendo cuidadosamente a fechadura, Li Jion abriu a caixa, tomando cuidado para minimizar o ruído. À primeira vista, a caixa parecia conter seda cuidadosamente enrolada, e por um momento, ele questionou seu julgamento. Imperturbável, começou a remover os rolos, um por um. Assim que a caixa foi esvaziada, bateu levemente no fundo e percebeu um som oco. Seus olhos atentos localizaram rapidamente um botão escondido. Apertando-o, ele levantou um fundo falso, revelando um compartimento oculto cheio de ervas daninhas. Dentro dele, havia vários itens antigos de bronze, prata e ouro. É isso que Mindinho considera tão valioso? Questionou-se Li Jion, com o ceticismo corroendo. Sem a experiência necessária para avaliar aqueles artefatos, ele se absteve de tirar conclusões precipitadas. Com cuidado deliberado, recolocou o compartimento e os rolos de seda em suas posições originais. Ainda insatisfeito, Li Jion examinou as outras caixas excepcionalmente pesadas. Ao abrir a quarta, encontrou o que procurava. 2 itens que não deixavam dúvida sobre a importância da remessa, um ovo de dragão rachado e uma adaga ornamentada. Seus olhos se fixaram primeiro na adaga. O cabo imponente de osso de dragão e a lâmina de aço valeriano confirmaram imediatamente sua excepcional habilidade artesanal. Reconhecendo sua potencial importância, os pensamentos de Li Jion se voltaram para seu possível papel em eventos futuros. Sabendo que poderia muito bem ser a infame adaga que desencadearia a Guerra dos 5 Reis. Como essa adaga foi parar nas mãos de Mindinho tão cedo,
Perguntou-se Legion, com uma mistura de curiosidade e confusão o dominando. Motivado pela necessidade de examinar o artefato mais de perto, estendeu a mão e tocou o cabo de osso de dragão. No momento em que seus dedos se tocaram, uma sensação abrasadora, quase elétrica, percorreu-o, espalhando-se da mão para todo o corpo. No entanto, o que realmente o perturbou foi a reação repentina da barra de energia de seu pacificador. Quase esgotada com menos de um quarto de sua capacidade restante, a barra agora pulsava fracamente, piscando como uma luz pulsante sob a influência da sensação de queimação. Por um momento Legion foi pego de surpresa pela mudança inesperada, mas seus instintos logo dominaram, e ele avaliou cuidadosamente o efeito, se é que havia algum, da sensação de queimação da adaga de osso de dragão na barra de energia. Apesar de suas esperanças, seu exame não revelou muita coisa. A barra de energia continuou piscando constantemente, mas não se reabasteceu nem avançou de forma perceptível. Mesmo assim, Legion não conseguia se livrar da sensação de que a adaga de osso de dragão tinha uma conexão mais profunda com sua trapaça. Talvez ele simplesmente não a tivesse descoberto ainda. Com esse pensamento persistente, ele voltou sua atenção para o ovo de dragão rachado. Colocando a mão em sua superfície, esperava uma sensação de queimação semelhante. Em vez disso, um frio penetrante se espalhou do ovo, penetrando em sua mão como gelo. Ao contrário do calor da adaga, o frio não envolveu seu corpo. Em vez disso, fluiu por ele como um riacho, acumulando-se em seu peito antes de penetrar no bolso onde Glory dormia. A pequena criatura se mexeu levemente, reagindo ao frio, mas logo voltou ao seu sono. Legion observou atentamente, notando que a reação de Glory estava longe de ser comum. Apesar de seus esforços para domar a criatura, sua natureza selvagem persistia. Embora fosse afetuosa e obediente a Legion, demonstrava hostilidade para com qualquer outra pessoa, frequentemente atacando de forma imprevisível. À medida que Glory crescia, sua força e mordida se tornaram formidáveis, rompendo facilmente cordas ou barras de madeira. Por segurança, Legion mantinha Glory por perto o tempo todo, garantindo que ela permanecesse sob controle. Desta vez, trazer Glory junto pareceu produzir um resultado inesperado. O frio do ovo claramente havia sido absorvido por Glória. Legion não tinha certeza do efeito que isso teria na criatura, mas uma coisa era clara: o ovo de dragão havia mudado. As escamas antes vibrantes em sua superfície agora pareciam opacas, sem vida e pálidas, como se a essência que outrora continha tivesse sido drenada. Será que o boato sobre o gato das sombras albino é verdade? Legion refletiu, com os pensamentos a mil. A sensação arrepiante parecia ligada ao que restava da alma do dragão dentro do ovo, enquanto a absorção dela por Glory trazia à mente histórias sobre o gato das sombras albino, que supostamente devorava almas. A coincidência era impressionante demais para ser ignorada. Agora não era hora de se aprofundar em quaisquer mudanças potenciais em Glória. Legion cuidadosamente recolocou a divisória na caixa, deixando a adaga de aço valeriano com o cabo de osso de dragão intacta. Era muito chamativa, e pegá-la poderia atrair atenção desnecessária, principalmente de Mindinho, o que era uma complicação que Legion preferia evitar. O ovo de dragão, embora visivelmente alterado, não apresentava alterações óbvias para um observador casual. Quanto aos outros artefatos da era valeriana, Legion também os deixou no lugar. Silenciosamente, ele refez seus passos para fora do armazém, garantindo que sua partida passasse despercebida. Uma vez lá fora, Legion atravessou rapidamente as favelas ao longo da muralha do castelo, em direção ao Portão do Leão. Embora passar diretamente pela arena lotada fosse mais rápido, a aglomeração de refugiados e curiosos tornava a escolha ruim. As ruas da favela, embora mais sujas, eram mais silenciosas e lhe poupariam tempo. Ao chegar à saída da favela perto do Portão do Leão e se preparar para seguir em direção ao acampamento Tyrell na Colina do Leão, Legion notou algo incomum. As pesadas portas do Portão do Leão rangeram ao se abrirem levemente, e um grupo de soldados Lannister emergiu carregando alguém. Vestidos com armaduras de ferro marrom avermelhadas, os soldados Lannister se destacavam nitidamente. Seu equipamento, financiado pela riqueza das minas de ouro Lannister, era muito superior ao da maioria das outras casas nobres. Soldados comuns de outras casas frequentemente forneciam suas próprias armas e armaduras, mas os Lannister forneciam às suas tropas equipamentos de ferro e aço de alta qualidade, fazendo com que suas forças parecessem muito mais profissionais. Os dois soldados que saíam do Portão do Leão pertenciam ao comando de Jaime ou Tywin Lannister, já que apenas aqueles diretamente sob suas ordens tinham permissão para usar armaduras de ferro. Carregando uma figura inerte entre eles, dirigiram-se a um monte de lixo não muito longe do portão. À luz fraca das tochas, Legion pôde distinguir o fardo que carregavam, uma garota nua. Os soldados jogaram a garota sem cerimônia na pilha, murmuraram algo entre si e partiram, retornando ao castelo. O corpo imóvel da garota não mostrava sinais de vida, nem mesmo o espasmo reflexo que se esperaria com o impacto. Para os observadores, ela parecia morta. A cena atraiu a atenção dos moradores da favela próxima, que começaram a se reunir ao redor do monte. Para os pobres de Porto Real, um cadáver era valioso, algo que podia ser vendido em mercados de pulgas. Legion, inicialmente desinteressado, estava prestes a se virar quando notou a mão da garota se contrair levemente. Ela estava viva. Outros na multidão também viram isso.
mas suas intenções estavam longe de ser caridosas. Um homem se abaixou, pegou uma pedra e se preparou para terminar o serviço. Se a garota estivesse morta, Lee Jeon talvez não se importasse com o que acontecesse em seguida. Mas o fato de ela estar viva mexeu com algo nele. Seu senso de moralidade da vida passada se recusava a deixá-lo ficar parado, assistindo. Além disso, a crescente indiferença pela vida, que acompanhava a experiência de combate do pacificador, o atormentava. Ele descobrira que pequenos atos de empatia ajudavam a mitigar esse efeito colateral, consolidando-o na pessoa que um dia fora. Com a decisão tomada, Lee Jeon entrou em ação. Encurtando a distância num piscar de olhos, atacou com precisão, desferindo uma série de socos que incapacitaram os possíveis agressores. Os civis caíram no chão, atordoados e inconscientes. Sem lançar mais um olhar, Lee Jeon voltou sua atenção para a garota. Seu corpo estava cheio de ferimentos e sua respiração era superficial. Ele hesitou brevemente, então a pegou nos braços e começou a caminhar em direção ao acampamento Tyrell. Capítulo 29. Grande Mestre Picelli. Você acordou. Lee Jeon, que se divertia provocando Glory, virou-se abruptamente ao ouvir um movimento do outro lado da cama. Viu a garota, inconsciente havia 2 dias, abrindo os olhos e olhando ao redor, sem entender. Não se mexa, seus ferimentos ainda não sararam, disse ele. Se mexer vai reabrir suas feridas. A garota não respondeu, seu olhar se voltou para o topo da tenda. Sua expressão era vazia, quase sem vida, como se Lee Jeon tivesse conseguido resgatar seu corpo enquanto sua alma permanecia perdida. A reação dela não foi surpreendente. Depois de trazê-la de volta ao acampamento, Lee Jeon a colocou em sua tenda e convocou Mestre Avley, o médico itinerante do acampamento, para tratá-la. Ao examiná-la, Mestre Avley descobriu a extensão de seus ferimentos graves, múltiplas fraturas, danos internos graves e uma devastação em suas partes íntimas tão brutal que era impossível reconhecê-la. Era um milagre que ela ainda estivesse viva. Apesar dos melhores esforços do mestre, incluindo o uso pleno de suas habilidades médicas, sua sobrevivência era incerta. Tudo o que podemos fazer agora é rezar à mãe por misericórdia, disse Avley, sombriamente. Lee Jeon não respondeu. Acreditava ter feito a sua parte salvando a garota e trazendo-a para o acampamento. Se ela não sobrevivesse, seu destino só poderia estar selado. Enquanto Avley cuidava da garota, Lee Jeon aproveitou a oportunidade para observar Glory mais de perto. Apesar de ter absorvido a energia fria do ovo de dragão rachado, o filhote não demonstrava sinais de anormalidade, exceto um apetite insaciável. Glory devorava quantidades de carne quase equivalentes ao seu próprio peso corporal em cada refeição, precisando de 4 refeições por dia. Se esse era o apetite de Glory quando filhote, Lee Jeon se preocupava com os desafios logísticos quando crescesse. Alimentar Glory com seu salário atual parecia insustentável, então treinar o gato das sombras para caçar havia se tornado uma prioridade. Felizmente, as patrulhas de cavalaria sob o comando de Lee Jeon incluíam caçadores habilidosos que podiam capturar presas vivas facilmente nas florestas ao redor. Nos últimos 2 dias, Lee Jeon vinha incentivando Glory a caçar, soltando presas vivas para despertar seus instintos. Embora domesticado pelos cuidados de Lee Jeon, a natureza selvagem de gato das sombras de Glory e sua destreza na caça permaneceram intactas. Enquanto isso, a vida fora do acampamento prosseguia. O torneio na Fortaleza Vermelha havia ocorrido conforme o planejado no dia seguinte ao banquete, atraindo inúmeros participantes e estendendo o cronograma do evento. Só a competição de arco e flecha, inicialmente programada para um único dia, havia sido estendida para 2. Ao meio-dia, restavam apenas 56 competidores, e o campeão era esperado para a tarde. Em Porto Real, as apostas eram desenfreadas. Nobres e plebeus apostavam, e casas de jogo prosperavam. A maior delas era operada em nome do Trono de Ferro por Lord John Arryn, a mão do rei. Embora o rei Robert tivesse pouco interesse em questões financeiras, Lord Arryn procurou mitigar as despesas do torneio. Abrir uma casa de jogo como banqueiro oferecia um meio rápido de gerar receita, aliviando as finanças em dificuldades do reino, mesmo que apenas um pouco. Confinado ao acampamento para tarefas de segurança, Lee Jeon não pôde assistir ao torneio, mas não resistiu a fazer sua própria aposta, assim como seus companheiros. Ele apostou em um competidor de Dorne chamado Angui, o nome do qual se lembrava vagamente, mais de uma década depois, quando um arqueiro chamado Angui venceu o torneio, dando as boas-vindas a Eddard Stark como mão do rei. Embora Lee Jeon não esperasse que esse Angui tivesse qualquer ligação com o do futuro, ele apostou nele por capricho na esperança de ter sorte. Essa sorte não se concretizou. Angui foi eliminado na primeira rodada da sessão da tarde. À medida que a competição prosseguia, o título de campeão de arco e flecha foi para um homem de meia-idade chamado BRYN Rivers, conhecido por sua amizade com Lord Brynden Tully, o melhor arqueiro das terras fluviais. Rivers era considerado tão habilidoso quanto Tully, uma vitória merecida para o atirador. Embora a competição de arco e flecha tivesse terminado, a animação em Porto Real permanecia inalterada. O dia seguinte prometia o evento mais aguardado do torneio, a competição por equipes. Conhecida por sua brutalidade e alto índice de baixas, a competição por equipes atraiu espectadores ansiosos, na esperança de testemunhar o derramamento de sangue.
Sem surpresa, as apostas já estavam sendo feitas não na equipe vencedora, mas enquanto os participantes morreriam. A Casa Tyrell, famosa por seus arqueiros, enviou seus melhores para competir na competição de arco e flecha. No entanto, em uma reviravolta chocante, todos os arqueiros Tyrell foram eliminados na primeira rodada. O resultado deixou Mace Tyrell, protetor do sul e senhor de Jardim de Cima, visivelmente descontente ao retornar ao acampamento com seu filho, Garland. Esta foi a primeira vez que Lygion viu Lord Mace Tyrell pessoalmente. Ele esperava encontrar alguém comum, e a realidade não o decepcionou. O Lorde de meia-idade, com corpo em forma de barril e barba meticulosamente aparada, personificava a mediocridade. No entanto, mediocridade, Lygion percebeu, não implicava incompetência. Mace Tyrell era mais capaz do que muitos nobres. Contudo, comparado aos outros grandes lordes de Westeros, sua tomada de decisões precipitada e sua falta de perspicácia estratégica lhe davam a reputação de ser meramente mediano. Ainda assim, aqueles que o subestimaram muitas vezes se arrependeram. De volta ao acampamento Tyrell, Mace Tyrell convocou os guerreiros que participariam da competição em equipe no dia seguinte. Seu objetivo era avaliar a prontidão deles e inspirar confiança, vendo o torneio como uma forma de a Casa Tyrell reforçar seu prestígio. Sem que ele soubesse, a Rainha dos Espinhos, em Jardim de Cima, tinha pouco interesse no torneio, encarando-o como uma exibição desnecessária. Aos olhos dela, a Casa Tyrell não precisava de uma vitória pública para aumentar sua fama. Com a chegada de Lord Tyrell, a segurança ao redor do acampamento foi reforçada pelos soldados de sua guarda pessoal, reduzindo as responsabilidades de Lygion. Livre de algumas de suas funções, Lygion se preparou para levar Glory e alguns subordinados às montanhas próximas para uma expedição de caça a fim de treinar o Gato das Sombras. No entanto, seus planos foram interrompidos pelo mestre Avlay, que solicitou a companhia de Lygion para uma visita ao grande mestre Pycelle na Fortaleza Vermelha. Lygion concordou sem hesitar, delegando os cuidados da jovem resgatada a Raul e vestindo roupas comuns. Após informar a comitiva de Vortimer sobre sua missão, ele acompanhou o mestre Avlay pela encosta da Colina do Leão. O grande mestre Pycelle, agora uma instituição na Fortaleza Vermelha, serviu 4 reis. Sua posse e influência lhe garantiram um status reverenciado entre certos cortesãos, alguns até o tinham em maior consideração do que o próprio rei Robert. Reconhecendo o valor de Pycelle, Lord Arryn garantiu seu conforto e conveniência. Pycelle recebeu uma residência perto da biblioteca do castelo, acesso direto à Fortaleza Vermelha e até mesmo uma propriedade comprada ao longo da estrada particular que levava aos seus aposentos. Pycelle foi fundamental na estabilização do reino após a ascensão de Robert. Suas principais realizações incluíram arranjar o casamento de Robert com Cersei Lannister, garantir a aliança com a casa Lannister e assegurar a estabilidade do Trono de Ferro. Recentemente, Pycelle expressou grande alegria com a gravidez de Cersei e o nascimento de seu filho. Ele também apoiou a decisão de Robert de realizar o torneio. No entanto, nos últimos dias, Pycelle havia se afastado de eventos públicos, incluindo o torneio e os banquetes. Em vez disso, dedicou-se à biblioteca do castelo, concentrando-se em organizar e documentar a história da dinastia Targaryen. A ambição de Pycelle em compilar esta crônica remontava à sua gestão como grande mestre sob a Aegon V. No entanto, os reis Targaryen o proibiram consistentemente de prosseguir com o projeto, alegando a natureza sensível dos segredos de sua dinastia. Agora, com a queda da dinastia Targaryen e a ascensão dos Baratheons, esses tabus haviam sido suspensos. Muitos documentos secretos na Fortaleza Vermelha haviam sido mantidos intactos durante a rápida conquista de Porto Real, combinados com os registros recuperados por Santanis Baratheon em Pedra do Dragão e as contribuições da Casa Velaryon em Derivamarca. Pycelle havia acumulado uma extensa coleção de materiais. Confiante em seus recursos, Pycelle estava finalmente pronto para concluir as crônicas da dinastia Targaryen, um projeto que levou décadas para ser feito. Os documentos que o grande mestre Pycelle havia coletado eram vastos, complexos e frequentemente obscuros. Muitos estavam escritos em línguas secretas, tornando sua organização uma tarefa árdua. Mesmo com a ajuda de seus assistentes e alunos. Percebendo a enormidade do projeto, Pycelle sabia que precisaria da ajuda de mestres habilidosos em escrita histórica. Entre os nomes que lhe vieram à mente, Mestre Avlay se destacou como o candidato mais adequado. Durante seu tempo na Cidadela, Mestre Avlay conquistou a reputação de excepcional erudição. Seu domínio da história lhe permitiu responder sem esforço a perguntas sobre linhagens nobres, mudanças continentais e eventos históricos. Além disso, sua habilidade em identificar e corrigir erros em textos históricos o tornou inestimável. Não fosse por sua natureza reclusa e sua tendência a alienar figuras poderosas dentro da Cidadela, Avlay poderia ter ascendido ao posto de arquimestre da história, portando o cetro e a máscara de ferro. Quando Pycelle encontrou dificuldades com os documentos Targaryen, pediu a um mestre assistente, amigo de Avlay, que o convidasse a participar do esforço. Avlay prontamente concordou e respondeu por escrito que viajaria para Porto Real com a comitiva da Casa Tyrell. Pycelle aguardava ansiosamente a chegada de Avlay, mas quando as forças Tyrell chegaram a Porto Real, Avlay não se apresentou. Preocupado, Pycelle enviou alguém para investigar no acampamento Tyrell. Ele soube que Avlay estava de fato lá, mas preocupado com questões não resolvidas, o que o impediu de ir à Fortaleza Vermelha.
Embora um pouco incomodado com a demora de Avley, Pycelle optou por não se deter no assunto. Sua prioridade era completar as crônicas da dinastia Targaryen. Ele instruiu seu assistente a ficar na residência perto da Fortaleza Vermelha e escoltar Avley até ele assim que chegasse. Ao cair da noite, Pycelle trabalhava sozinho em seu escritório. Preferia a solidão enquanto examinava a coleção de documentos, dispensando todos os criados da sala. À luz de velas, selecionou cuidadosamente os materiais relacionados à história secreta da família real Targaryen, anotando os pontos mais críticos. Horas se passaram sem que ninguém percebesse, até que a escuridão envolveu completamente o quarto. A tênue luz das velas se esvaiu, impossibilitando qualquer leitura posterior. Pycelle fechou os livros e se espreguiçou, preparando-se para comer e descansar. Naquele momento, notou alguém parado em silêncio ao seu lado. Assustado, Pycelle ergueu os olhos cautelosamente. Sua mão moveu-se instintivamente para a adaga escondida na manga. À luz fraca da vela, reconheceu um rosto familiar, mas inesperado. Mestre N? Quando voltou de Arrinhal, Pycelle começou, disfarçando seu desconforto. Pedi que trouxesse. Ele parou no meio da frase. Algo parecia errado. A figura à sua frente não correspondia às suas expectativas. Sua carranca se aprofundou ao se dar conta de uma percepção sombria. Sua voz ficou fria. Como ousa aparecer aqui? O mandado de prisão do rei continua inalterado. Há uma recompensa de 2.000 dragões dourados por sua cabeça. Qualquer um o mataria por isso. Por que não fugiu para o outro lado do Mar Estreito? O que está fazendo em Porto Real? Ainda pretende assassinar o rei? O homem levantou a mão, silenciando Pycelle. Relaxa, Pycelle. Não tenho interesse no seu rei. Ele não está na minha lista. Estou aqui para pagar uma dívida que você tem comigo. Pycelle estreitou os olhos. Que dívida? Você pegou meu dinheiro e me mandou para uma armadilha mortal, respondeu o homem rispidamente. O alvo que você alegou ser mal guardado tinha 4 cavaleiros com armaduras e uma equipe de arqueiros. Sua informação falsa quase me matou. Você me deve uma indenização, reembolsar metade do dinheiro mais danos, ou eu garanto que você não acorde amanhã. A ganância de Pycelle por moedas era notória, mas ele valorizava sua vida mais do que ouro. Sabia que não devia desafiar o homem à sua frente. Com um suspiro, preparou-se para concordar com os termos. Antes que ele pudesse responder, bateram à porta. Um atendente chamou Lord Pycelle. Mestre Avley está aqui. Devo mandá-lo entrar? Pycelle hesitou brevemente antes de fazer sinal ao homem à sua frente para que permanecesse em silêncio. Virando-se para a porta, respondeu, deixe-o entrar. Capítulo 30. A vontade dos deuses. Olá, grande mestre Pycelle. Mestre Avley entrou na sala, conduzido por seu assistente. Ao notar a presença de 2 pessoas, hesitou brevemente. Mas logo identificou o homem mais velho com a elaborada corrente de mestre como grande mestre Pycelle e se dirigiu a ele respeitosamente. Não estou muito bem, respondeu Pycelle com um leve sorriso. Mestre Avley fez uma pausa, sem saber como responder. Tenho lutado para documentar a morte de Maegor Targaryen, o primeiro, continuou Pycelle, sorrindo levemente. Cheguei a rezar aos deuses por ajuda. Mas você, mestre Avley, demorou, permanecendo tranquilamente no acampamento por 2 dias inteiros antes de vir para cá. Isso, meu caro mestre Avley, prolongou meu sofrimento. Acha que estou bem agora? A reprovação no tom de Pycelle era inconfundível, mesmo para alguém tão desajeitado socialmente quanto o mestre Avley. Ele começou a suar nervosamente, sem saber como justificar o atraso. Não fique ansioso, não quero culpá-lo, disse Pycelle, suas palavras sondando o caráter de Avley com naturalidade. Satisfeito por Avley não representar nenhuma ameaça à sua posição, ele continuou. Está pronto para começar? As crônicas estão muito atrasadas. Espero que sua ajuda acelere nosso progresso para que no ano que vem, tenhamos concluído a compilação dos principais eventos históricos antes do 80º ano do calendário de Aegon. Às suas ordens, grande mestre, disse Avley, entusiasmado com sua paixão pela história acesa. Curvando-se profundamente, garantiu a Pycelle que não precisava de mais preparação e que poderia começar imediatamente. Então, lembrando-se de algo, acrescentou. No entanto, tem um companheiro esperando no posto de guarda do lado de fora da Fortaleza Vermelha. Talvez eu precise falar com ele brevemente para explicar. Não precisa disso, interrompeu Pycelle, erguendo a mão para interrompê-lo. Se não for um assunto privado, escreva e mande entregar. Não quero que você perca tempo com essas trivialidades no futuro. Pycelle gesticulou em direção ao outro homem na sala, que reagiu com uma expressão assustada que rapidamente se transformou em um sorriso zombeteiro. Parecia dizer, veremos se seguirei suas ordens, grande mestre. A iluminação fraca do quarto escondeu a expressão do homem de Avley, que obedientemente pediu papel e escreveu apressadamente um bilhete. Pycelle pegou o bilhete, dobrou-o sem ler e entregou-o ao homem. O terceiro armário ao lado da minha cama deve conter algo para compensá-lo, disse Pycelle, com um tom de voz que revelava um toque de medo. Espero que isso resolva a questão. Você concorda? O homem ficou em silêncio por um momento, depois pegou o bilhete e respondeu. Espero que sua indenização seja genuína. Caso contrário, voltarei, e não será assim. Com isso, ele saiu da sala. Pycelle expirou suavemente, apoiando-se na mesa próxima para disfarçar seu desconforto diante de Avley. O homem escolheu um caminho isolado para sair da Fortaleza Vermelha, evitando contato com qualquer pessoa. Uma vez lá fora, pegou o bilhete de Avley e o jogou casualmente no mato.
Depois de alguns passos, pareceu reconsiderar, recuperando o bilhete antes de seguir para o posto de guarda. No posto, ele encontrou a pessoa que procurava, mas congelou momentaneamente antes de se aproximar. Por que é você de novo? Perguntou em tom familiar. Lee Jeon, assustado com a aparição repentina e a pergunta, reconheceu rapidamente o homem. Seu comportamento único o tornava inconfundível. Por que está aqui, Lord Bovo? Perguntou Lee Jeon, curioso sobre o homem sem rosto agora disfarçado de mestre. O grande mestre Picelli tem uma dívida comigo, respondeu Bovo secamente, entregando o bilhete a Lee Jeon. Isto é do mestre Avley. Ele me pediu para entregá-lo ao senhor. Lee Jeon pegou o bilhete e leu seu conteúdo simples. Avley estava deixando livros para ele no acampamento. Depois de guardar o bilhete no bolso, olhou para Bovo. Quanto tempo você vai ficar em Porto Real? Se tudo correr como planejado, partiremos hoje à noite, respondeu Bovo casualmente. Então, olhou para Lee Jeon com uma expressão estranha. Você não acha curioso que continuemos nos cruzando? É quase como se uma força invisível estivesse nos guiando. Não é nada curioso, respondeu Lee Jeon friamente. Só nos encontramos 3 vezes, e uma vez você mesmo me procurou. Coincidências como essa não são incomuns, então não faça disso algo extraordinário. O comportamento de Lee Jeon ficou gélido quando ele fixou o olhar em Bovo e disse, você não está tentando me recrutar para os homens sem rosto, está? Balançando a cabeça, Bovo respondeu, qualquer um em Porto Real pode se tornar um homem sem rosto, mas você? Definitivamente não. Embora as palavras parecessem absolvê-lo, Lee Jeon não conseguia se livrar da sensação desconfortável que elas deixavam para trás. Com isso, Bovo olhou para Lee Jeon por mais um instante com um rosto perplexo e disse, o que exatamente aconteceu com você nos poucos dias desde que nos conhecemos em Kingswood? Por que sinto que há mais? Como se algo lhe tivesse ocorrido de repente, seus olhos se aguçaram com o escrutínio enquanto ele observava Lee Jeon. Então, com uma expressão de compreensão repentina, disse, entendo. É por isso que o Deus de muitas faces me fez realizar esta dádiva. Acontece que o dançarino da água nunca foi o objetivo. Você, Lee Jeon, o caçador de ursos era. Ao ouvir as palavras de Bovo, Lee Jeon franziu a testa, a mão instintivamente pousada no punho da espada. Lord Bovo, disse ele com um tom frio, está sugerindo que eu também deva desfrutar de algumas das bênçãos do Deus de muitas faces? Não, você não, respondeu Bovo, completamente despreocupado com a postura cautelosa de Lee Jeon. Em vez disso, balançou a cabeça estranhamente e voltou sua atenção para os mantos dourados, que haviam emergido do posto de guarda curiosos com a comoção. Este não é o lugar para conversar, disse ele. Com isso, ele gesticulou para que Lee Jeon o seguisse e começou a caminhar em direção à estrada principal, na direção da Praça Bailor. Lee Jeon hesitou por um instante antes de segui-lo, com a guarda firmemente intacta. Para ele, havia pouca diferença entre fanáticos religiosos e lunáticos. No momento estavam rindo e brincando, no outro, podiam estar sacando suas espadas por algum motivo inexplicável. Você pode me contar sobre suas experiências nestes últimos dias? Perguntou Bovo depois que Lee Jeon o alcançou. Diminuindo um pouco o passo, acrescentou, quero saber o que há em você que atraiu a atenção do Deus de muitas faces. A atenção do Deus de muitas faces? Lee Jeon parou no meio do caminho, sua expressão se tornando sombria. Ele não pôde deixar de se lembrar de um tópico de discussão que vira certa vez em um fórum em sua vida passada. O tópico eram as divindades do mundo de gelo e fogo, e o consenso entre os participantes era claro. Além da fé do Sete, criada pelo homem, nenhum dos outros deuses era benevolente. Até mesmo Lolor, o Senhor da Luz, frequentemente retratado como mais justo, era associado a rituais perturbadores e conotações sinistras. Mais importante ainda, neste mundo, muitas divindades eram inegavelmente reais, e ser notado por elas raramente era algo bom. O homem sem rosto pareceu ler os pensamentos de Lee Jeon e disse, não se preocupe. Por enquanto não há chance alguma de o Deus de muitas faces lhe conceder bênçãos. Quando você estiver qualificado para entrar na lista dele, nenhum homem sem rosto conseguirá sequer chegar perto de você, não com suas habilidades nesse nível. Você não tem nada a temer. Lee Jeon pensou um pouco e se viu concordando. Em seu ritmo de crescimento atual, se ele algum dia se tornasse famoso o suficiente para garantir um contrato com os homens sem rosto, sua força e capacidade de percepção provavelmente teriam atingido níveis extraordinários. A essa altura, um assassino representaria pouca ameaça para ele. Com essa percepção, Lee Jeon relaxou um pouco e então perguntou, num tom que denotava negociação. Posso contar minhas experiências, mas o que ganho com isso? Bovo parou e lançou um olhar estranho para Lee Jeon antes de responder com uma pergunta. O que você quer em troca? Após um momento de silêncio, Lee Jeon relembrou sua reação ao encontrar o osso de dragão e disse em tom comedido. Você tem um jeito de entrar e sair da Fortaleza Vermelha, não é? Bovo respondeu confiantemente. Eu não diria à vontade, mas entrar e sair da Fortaleza Vermelha em circunstâncias normais não é um problema. Lee Jeon expôs seus termos. Estou curioso sobre os ossos de dragão. Depois que o rei Robert assumiu o trono, ele os levou todos para o porão sob a Fortaleza Vermelha. Acho que com suas habilidades, entrar furtivamente no porão e recuperar alguns ossos de dragão para mim não deve ser um problema, certo? Bovo ergueu uma sobrancelha, a suspeita cintilando em seu rosto. Osso de dragão? Para que você quer isso? É só um material excepcionalmente resistente. Seu olhar mudou, e com um brilho peculiar nos olhos, acrescentou.
Só loucos e tolos acham que moer osso de dragão até virar pó é o afrodisíaco supremo. Não me diga que... Eu não sabia que os homens sem rosto tinham senso de humor, respondeu Legion friamente, lançando um olhar penetrante para Bovo. Mas este claramente não tem graça. Imperturbável, Bovo riu baixinho. Se é osso de dragão que você quer, não precisa saquear o porão da Fortaleza Vermelha. Posso te dar um pouco agora mesmo. Depois de dizer isso, o homem sem rosto fez um sinal para Legion segui-lo e o conduziu por um beco estreito. Caminharam por um tempo antes de chegarem à porta de uma modesta alfaiataria. O homem sem rosto bateu, e após um instante, a porta se abriu com um rangido. Um velho espiou cautelosamente, mas relaxou assim que reconheceu o homem sem rosto. Ele abriu a porta completamente sem hesitar. Em vez de entrar, o homem sem rosto falou com o velho numa língua rara e desconhecida. O velho assentiu e desapareceu na loja. Pouco depois voltou debatendo-se sob o peso de uma caixa pequena, mas evidentemente pesada. O homem sem rosto aceitou a caixa e gesticulou para que o velho fechasse a porta. Então, colocando a caixa diante de Legion, perguntou: Você acha que isso é suficiente? Legion agachou-se, abriu a caixa e enfiou a mão lá dentro. Embora já tivesse adivinhado o que continha, ainda ficou um pouco surpreso ao encontrá-la cheia de ossos. Tocou cada um cuidadosamente, sentindo a mesma resposta tênue de sua habilidade de trapaça em cada pedaço. Isso confirmou que ele suspeitava. Eram todos ossos de dragão. Embora Legion ainda não entendesse completamente a conexão entre os ossos de dragão e sua trapaça, ele estava confiante de que ter tantos à disposição lhe permitiria descobrir a causa eventualmente. Como o homem sem rosto havia cumprido sua parte do acordo, Legion não viu motivo para omitir sua história. Os eventos que vivenciara até então eram simples e não tocavam em seus segredos mais profundos. Então ele começou a relatar o que havia acontecido desde que se separaram na Floresta do Rei. O homem sem rosto ouvia atentamente, interrompendo Legion ocasionalmente para obter mais detalhes sobre certos incidentes. A cada vez eles balançavam a cabeça, indicando que o evento não tinha nenhuma conexão com o Deus de muitas faces. A conversa tomou um rumo diferente quando Legion mencionou a garota que salvara 2 dias antes, do lado de fora do Portão do Leão. Ao mencioná-la, o comportamento do homem sem rosto mudou abruptamente. Sua expressão tornou-se grave e sua concentração se intensificou. Eles pressionaram Legion para obter mais detalhes sobre a garota, perguntando especificamente sobre sua condição e ações. Quando Legion revelou que havia recuperado a consciência naquele mesmo dia, o homem sem rosto levantou a mão, sinalizando para que ele parasse. Então, a garota é a razão pela qual o Deus de muitas faces está prestando atenção? Legion perguntou cautelosamente. O homem sem rosto não respondeu imediatamente. Em vez disso, pareciam perdidos em pensamentos. Após uma pausa, finalmente disseram: Quero acompanhá-lo ao acampamento Tirel para ver essa garota. Se necessário, eu a levarei de volta à casa do preto e branco em Braavos. Legion pensou por um momento antes de concordar. Sem problemas, desde que a garota concorde. Bovo ficou visivelmente surpreso com a resposta de Legion. Virou-se ligeiramente, observando-a com uma expressão pensativa. Havia uma implicação mais profunda nas palavras de Legion. Se a garota não quisesse ir, nem mesmo o homem sem rosto conseguiria forçá-la. Em vez de se sentir ofendido, Bovo pareceu impressionado. Ele reconheceu Legion como alguém que seguia princípios, uma característica rara nos 7 reinos. Essa integridade marcava Legion como alguém digno de amizade. No entanto, Bovo não pôde deixar de sentir uma ponta de preocupação. Ele acreditava que indivíduos íntegros muitas vezes não sobreviviam por muito tempo no mundo cruel de Westeros. Ainda assim, esperava que Legion pudesse se provar a exceção. Quanto à disposição da garota em ir para Braavos, Bovo não tinha dúvidas. Em sua mente, se o Deus de muitas faces havia guiado os acontecimentos em sua direção, então ela devia pertencer ao Deus de muitas faces. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.